Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Fit Talks, o seu podcast fitness. E hoje a gente vai falar tudo sobre academia, como você cresce lá dentro, como começar, como terminar e trouxe dois convidados incríveis aqui hoje, tá? Primeiramente trouxe a Karine Silva e o Fernando Camarano. Sim. Pode começar, gente. Se apresentem para o público, sem Oi, vergonha. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Karine, né? Eu e o Marcos somos colegas de turma, né, Marcos? Meu nome é Karine, eu sou formada A pandemia deu uma bagunçada, né? Mas há 3 anos, 2 a 3 anos. A minha história com a educação física, assim, eu nunca me imaginei fazendo outra coisa, né? Na verdade, a minha vida inteira eu sempre fui envolvida com esportes, com todo tipo de prática corporal. Então, eu não... a gente sempre tenta ali, né, no final ali do ensino médio, vou fazer a tríade, né? Engenharia civil, medicina e direito. A gente sempre pensa ali, mas aí na hora do vamos ver eu falei, não me imagino fazendo outra coisa. Então, eu fui fazer educação física de fato e não me arrependo. É uma área que eu amo até hoje. E hoje, né, tô no mestrado também, em Ciências da Saúde, pela UFG. Também é uma coisa que eu amo. O Marcos estudou comigo, né, sabe que eu sempre, desde o início da faculdade, sempre era o meu objetivo, né, a carreira acadêmica. Muito por influência também do meu irmão também, que hoje faz doutorado, né, não na área mais fácil. E aí eu já sabia meio que o caminho que eu tinha que trilhar. Então, desde o início eu já fui trilhando isso, desde o início da minha graduação. E hoje, graças a Deus, estou aí com o meu projeto tocando. E também na área, né, da educação física. Muito bem. E você, Fernando? Meu nome é Fernando Camarano, eu tenho pouca experiência, né, na área. Eu comecei a trabalhar na área em 1991. Nossa Senhora. Né? Então, estou com 32 anos de área. Não era nem um óvulo. Estou com 32 anos de área. Bem, a minha história começou pelo esporte, né? Eu tenho um tio também que é formado em educação física. E eu comecei na área de desporto, né? No voleibol e futsal, que na época ainda chamava futebol de salão, né? E com o passar do tempo eu vim para a área de fitness, na área de ginástica, e foi passando os anos, para dar uma resumida, passei por várias áreas, amo desafios novos, e cheguei hoje na área de personal training e gestão e consultor fitness. Muito bem. Gente, eu trouxe duas pessoas que de idade são bem diferentes. A Karine é da minha idade, porém, o Fernando é meu tio, tá? Para quem não sabe, a nossa família tem uma ligação com a educação física que é muito interessante. Toda geração tem um educador físico. Toda geração. Ele é o da segunda geração, eu sou da terceira. Então, assim, a gente leva o legado. Bom, hoje, o tema desse podcast surgiu muito devido ao primeiro episódio. No primeiro episódio, a gente falou sobre sucesso na carreira de professor de educação física como um todo. E a gente bateu muito na atleta que o primeiro passo de todo mundo é entrar na academia. Para ganhar conhecimento, ganhar experiência, contato com o público. E eu queria ver de vocês se vocês concordam com isso. Se o primeiro passo seria entrar na academia, para quem quer atuar mais como personal. O que vocês acham? Eu acho que sim. Primeiro passo. Mesmo que em estágio. Que estágio, eu acho que é essencial. Bem, eu tenho uma visão mais aprofundada, eu concordo com ela, que é pela academia que a gente pode começar, mas eu acho que a educação física tem um leque muito maior, né? Então, a gente tem um leque não só da área fitness, né? Temos várias áreas, né? Saúde, nós temos a área de desporto, tem várias áreas, né? O que eu posso compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, né, de experiência, é que você tem que fazer um planejamento pessoal, criar uma meta pessoal lá na faculdade, como ela fez aqui, que a Karine, eu percebi que você já tinha uma meta, né, já tinha um planejamento, e quando você vai para o estágio, eu acho que o profissional já tem que ter mais ou menos um nicho que ele quer trabalhar, né? Aquela área que ele quer trabalhar, né? Eu concordo, sim, que a academia é um grande aprendizado, sim. Mas eu acho que o profissional de educação física ele tem que já direcionar o que ele quer, até mesmo a empresa que ele quer, aonde ele quer trabalhar. Porque eu vejo, assim,
que a área fica um pouco perdida quando você sai da faculdade. A gente começa a dar currículos, a distribuir currículos. E eu vejo que é uma falha do profissional de educação física, porque aconteceu comigo. É uma experiência que eu tive. Então, quando eu saio da educação física, ali da faculdade, eu tenho um direcionamento, falo assim, qual é o perfil de empresa que eu quero trabalhar? Né? Então, acho que é por aí que a gente tem que começar a entender como é que eu vou começar na academia e para chegar no sucesso. Eu acho que essa questão que ele falou do direcionamento, né? O profissional tem que saber, quer trabalhar como personal? Sim, eu acredito que tem. Tem muita gente que tem essa crença de, eu fez estágio e tudo mais e formou, tem que trabalhar em academia para conseguir aluno. Aí isso eu já não concordo. Não acho que tem que trabalhar em academia para conseguir aluno. Acho que as redes sociais estão aí para a gente dar conta disso, né? Mas concordo com ele que a educação física tem um leque enorme, né? E talvez se você não quer trabalhar como personal, talvez não seja tão necessário, né, trabalhar em academia. Mas se sim, né, eu acho que se esse é o objetivo, eu acho que é essencial, mesmo que estágio ali, alguma coisa nesse sentido é importante. Então, o estágio tem que ser feito. Eu acho que seria uma regra, porque eu vejo muita gente que vai para faculdade, leva de barriga, faz estágio só porque é obrigatório ali, mas só vai levando. E esses profissionais que vão sair sem ter feito estágio vão sair com muito pé atrás contra pessoas que já estão no estágio. Porque uma coisa é você estar lá no estágio, aprender tudo que pode, sair como profissional, outra coisa é aprender como sendo profissional já. Exato. Né? Sim. E igual vocês falaram, gente, não é porque personal é a única coisa que tem para fazer na academia, na educação física. Não. A gente tem muita coisa, a gente aprende de tudo. Todos os esportes a gente vê, a gente consegue atuar nas escolas. Então, assim, se você quer, igual a Karine, área acadêmica, já saiba o seu caminho ali. Se você quer personal, entra na academia. Se você quer ser professor de natação, procura um lugar que vai falar sobre natação. Acho que o primeiro passo é buscar conhecimento. Aí o segundo passo entra naquilo que você falou, Fernando, que é qual empresa você quer atuar. Porque de empresa para empresa muda muita coisa. Muda o perfil. Né? E qual foi o seu início, Fernando? Você começou? Qual foi o seu início, Karine? Qual foi o primeiro passo que você deu? Ainda na faculdade em si? Bem, quando eu comecei, na verdade, eu era um atleta, né? Um atleta de voleibol e de aeróbica de competição. Apesar do tamanho. Apesar do tamanho, né? Mas, assim, então eu comecei como um profissional provisionado. Né? E eu vejo a importância das experiências da prática, né? E eu até sou um pouco polêmico com isso, né? Porque eu vejo assim, sem provisionado não existiria o curso de educação física. Eu acho que tudo tem um começo, né? Sim. Então, assim, eu comecei nessa área, na área de ginástica, nessa época, como atleta, depois eu fui para a área de ginástica, e quando foi homologada a profissão, e foi passando o tempo que a gente tinha aquela carteirinha de provisionado, né? E a gente surgiu a necessidade de formação. Porque o fitness, a educação física foi mudando, ela vai mudando com o tempo, e se você não mudar, você fica para trás. Então, eu tive que buscar uma faculdade, sim, né? Me formei, né? Com um tempo de experiência já, que eu acho que foi até uma vantagem. Eu vejo que foi uma vantagem, porque eu já tinha uma experiência de prática. E é isso, eu comecei dessa forma. Meu início foi dessa forma, já com desafios. Aí já é outro início. O meu foi na academia, porque eu sempre quis trabalhar nessa parte de musculação. Isso. Da Karine já era mais acadêmica e você como esportista, né? Claro. Você vê que a gente tem 3 áreas aqui que... Isso que a educação precisa ser muito maior, gente. Isso aqui é nada, praticamente. E você, Karine, qual foi o seu começo? Como você falou, né, meu início eu sempre foquei muito na área acadêmica. Desde o segundo período eu fiz iniciação científica, mas sempre voltado para exercício físico para populações especiais, né, ou seja, hipertensos, diabéticos, tudo assim nesse sentido. Então, meu início foi muito voltado para isso, porque é de fato isso que eu estudo, que eu gosto de estudar e que eu quero estudar aí até quando for possível. Então, eu comecei nisso e no decorrer da faculdade eu fui percebendo que a carreira acadêmica, ela te dá
frutos bons a longo prazo, né? E eu precisava de uma experiência a curto prazo, né, para me sustentar até, de fato, até eu conseguir o meu objetivo final na carreira acadêmica. Então, eu senti a necessidade, eu já trabalhava com projetos dentro da faculdade, né? Meu próprio projeto de iniciação científica, projeto de outras pessoas. Por exemplo, eu ajudei em projeto de, além de hipertensão diabética, ajudei com projetos de câncer de mama. Então, é uma área que eu gosto muito. Mas eu vi que eu precisava de uma experiência ali mais de academia mesmo para a população em geral, né? Não só voltado para populações especiais. E foi quando eu entrei no meu primeiro estágio. Eu entrei, eu diria, teoricamente, assim, tarde, né? Em relação a tudo que eu já tinha feito. Chegou um momento que eu vi o quê? Que meu currículo lá estava enorme. Ou seja, eu tinha muitos congressos, muito artigo publicado, muita apresentação muito trabalho em anais de congresso e tal, mas eu não tinha e já tinha trabalhado na academia da faculdade, em projetos de treinamento funcional, mas tudo da faculdade. Nunca tinha trabalhado em nenhuma empresa, nenhuma academia de fato. Aí eu olhei, putz, eu tô com um currículo, assim, acadêmico gigantesco, tinha muito conhecimento, mas não tinha uma empresa, uma academia no meu currículo, né? E foi quando eu senti a necessidade e fui, e foi maravilhoso. E você aprendeu muito na academia? Aprendi muito. Porque, cara... Mas desculpa te interromper, mas eu acho que chega um momento que na academia, enquanto estagiário, assim, que você esgota em conhecimento. Pelo menos eu senti isso, trabalhei em 2 academias com estágio, né? Nas 2 eu senti isso, assim, sabe? Você vai trabalhando, você aprende muito, eu sou muito movida a isso, assim. Enquanto eu estiver aprendendo, eu vou estar muito motivada. No momento que eu parar de aprender e ficar só reproduzindo, aquilo me dá uma murchada, assim. E eu vi que isso aconteceu nos 2, assim, eu aprendi muito no início, assim, aí depois você vai dando uma esgotada e tal, e é quando eu sinto a necessidade de fazer outra coisa, de seguir com outros projetos. Você busca novos desafios. Exato. Aí, vocês dois são parecidos, então. É verdade. Buscando sempre desafios. Eu tô vendo ela falar, e é engraçado isso, que quando ela fala que esgota o conhecimento, né, eu concordo com você também nesse sentido, porque quando eu assumi, eu vim como professor de sala, de musculação, e eu senti que eu tinha que crescer na área fitness, né? Quando eu passei para a área fitness. E eu fui buscar crescimento, eu fui buscar novos desafios. E o meu novo desafio foi entrar numa academia grande, né? E eu busquei isso com todas as forças. Consegui entrar na academia, né? Na Flex Fitness Center, né? Que eu tenho o maior orgulho de falar isso, porque eu estou com 32 anos de área e são 5 anos de aprendizado que não é fazendo a propaganda, tá, Marquinhos? Mas, assim, mas foi um aprendizado muito grande mesmo, principalmente de organização, treinamentos e crescimento, tá? Tanto pessoal e tanto profissional. Então, eu também concordo com você que a academia esgota. E aí, a dica que eu dou para todo mundo, para o público, é que, ou para os profissionais de educação física, né, é que você buscar mais conhecimento, principalmente de pessoas, porque nós lidamos com pessoas, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que buscar mais conhecimento do perfil de quem você está trabalhando também. Não só da empresa, mas com quem você está trabalhando. Exato. Né? Eu estou na academia, eu atendo quantos perfis? Né? Eu não vou ficar citando, que são N's. Mas aí você tem que lidar com aquilo ali. Você acaba sendo até um psicólogo, né? Indiretamente, né? Sim. Então, eu vejo por aí. E buscar mais conhecimento. Eu também gosto de desafio, né? Tanto é que hoje eu estou atuando um pouco na área de educação, né? E eu acho que essa questão de esgotar conhecimento não é no sentido de, a gente é o bichão e aí a gente já sabe tudo. Não. É que chega um momento, em todo lugar a gente vai ter isso, que as demandas, elas se repetem, né? Chega um momento que é muito novo e tal, chega um aluno assim e tal e tal. Você tem muitas demandas, mas chega um momento que aquilo começa a se repetir. E é nesse momento, né, que eu tô falando, é nesse sentido que eu falo que esgota. Claro que o nosso conhecimento nunca vai esgotar, né? A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender. Eu acho que é porque a academia também limita um pouco a nossa atuação. Exato. Acho que a academia tem um limitador brutal ali, além de desvalorizar um pouco a nossa profissão, pelo menos é o que eu vejo, tá?
Para quem está buscando no início, sim, vale a pena, porque a gente não tem que buscar dinheiro no início sem conhecimento, para depois, lá na frente, como você falou, é longo prazo. Né? Sim. A gente aceita ganhar pouco, colhendo tudo que puder de experiência de outras pessoas, porque quando a gente entra na academia, tem sempre um professor que é o mais velho, sempre um professor que está no meio do caminho ali, e ele tem muita experiência para passar para nós. Certeza. Apesar de que um momento, igual você falou, acaba. Porque eles próprios se limitam. Exato. Eu vejo, já trabalhei inclusive na academia do Fernando, ele teve uma academia por um período, eu trabalhei lá, foi o meu primeiro estágio, na área, foi na academia dele. Não foi legal, ele me passou uma lista gigantesca de exercícios para aprender de uma vez, mas assim, tá bom, né? Isso já aprende, foi legal sim, foi bom. É importante. Mas eu via que alguns professores lá se incomodavam porque eu me movimentava demais, eles queriam ficar mais parados. Eles queriam ficar atrás do computador montando um treino, e eu lá rodando a sala inteira, ajudando todo mundo, porque acho que é isso, a gente tá ali para ajudar. Não é porque ele não te paga a parte como personal, não tô nem aí. Eu recebo para ajudar alguém que está ali. Então, se você entrar pensando, eu não vou ajudar tudo porque ele tem que me pagar para isso, você já tá começando errado. Exatamente. Já está começando errado. Eu até quero pontuar que o Marcos, ele me surpreendeu quando ele estava comigo, porque nós somos muito parecidos nesse sentido. Eu sou um cara que, quando eu estou em sala, eu antecipo o atendimento. A gente tem que antecipar o atendimento. Já que ele tocou nisso, isso é a parte de planejamento de sala. Então, por exemplo, quando eu estava na Flex, eu tinha 150 alunos na minha carteira e o pessoal falava, como você monta treino e atende todo mundo? Bem, planejamento. Né? Se você planejar 5 treinos por dia, fica tranquilo. Então, eu acho que é uma outra coisa que poderia tocar aqui no podcast, né? Que é justamente esse planejamento que falta para o profissional de educação física, que é a gestão de montagem de treino, a gestão de atendimento, a gestão de tudo, né? A gestão no geral. E falta, que nem você acabou de falar, o profissional de educação física é limitado na academia, porque ele não está ali para ficar só montando treino, ele está ali para atender, orientar o cliente. E a maior reclamação hoje dentro de uma academia é justamente atendimento. É você dar suporte para aquele cliente. Por que isso? Só porque você está ganhando menos? Não vejo por aí. Eu tenho que ser profissional. Se você quer ganhar mais, então busque. Às vezes é por isso, né, que está ganhando menos. Essa postura. Exatamente. E outra, você entra sabendo o seu salário. Exatamente. Você vai ser contratado aqui, você vai ganhar tanto. Tá bom? Você que aceitou ganhar aquilo. E naquele momento, temos que ganhar aquilo. E a maior polêmica, né? Quem procura a empresa? O profissional. É o profissional de educação física. Né? Se eu procuro uma empresa para trabalhar, eu tenho que simplesmente obedecer os procedimentos, o sonho do dono, os procedimentos da empresa. Eu tenho que, no mínimo, respeitar isso. Né? Então, fica aí uma dica para os profissionais de educação física. Respeite aonde você está trabalhando. Se você quer buscar crescimento, é ali que está começando. Exato. E eu acho que isso que você falou é importante, do planejamento e tal, como você consegue dar conta e tal, mas eu acho que isso que o Marcos falou também, mas acho que tem uma coisa que está no cerne, que é vontade. Tem que ter proatividade. Proatividade, falou tudo. Se você não... Por isso tem tanta gente muito inteligente, mas tem outro que é mais proativo, que consegue. Quantas vezes já aconteceu, inúmeras vezes aconteceu isso comigo na academia, de um aluno perguntar alguma coisa, eu falar, não sei te responder isso, mas eu vou para casa, eu vou anotar, eu vou pesquisar e eu vou te trazer. E eu sempre fiz isso. O aluno perguntar alguma coisa que eu não sei, eu não invento. Falo, eu não sei isso que você tá me perguntando, mas eu vou pesquisar e eu vou te trazer com evidências, vou te trazer. E eu acho que é isso que falta, assim, muitos profissionais, né, nas salas de musculação, assim, no geral, de não se importar. É isso que o Marcos falou, muitos profissionais se incomodavam. É isso, porque você está criando outro padrão, né, de profissional ali. E para crescer dentro da academia, a gente tem que ser diferente. Exato. Porque você vai entrar nem precisa ser professor. Você, como aluno, que entra em qualquer academia, você vai ver muito professor encostado, batendo papo, enquanto você está sofrendo ou procurando exercício porque você não sabe fazer. A gente não tem
Eu, como aluno, a gente não tem aquela necessidade de decorar os exercícios, o nome de cada um. Nós, como profissionais, temos. Eles, como aluno, não. Agora, eles estão lá batendo papo. Agora, se você quer ajuda, com certeza vai ser muito bonito. É isso. Cara, o povo acha Musculoso. o povo acha que é mentira, mas não é. Eu já vi gente, professor, que vai atender uma mulher bonita, ou um homem bonito, seja professora feminina, que não tá precisando de ajuda, mas que tinha necessidade de tal toque. Que é outra coisa que é complicada. A gente não pode sair tocando nas pessoas, é errado. Tem outras formas de ensinar. Inclusive, eu aprendi com o Fernando que a gente tem 3 formas de ensinar. Falando, mostrando e no final, se nada der certo, a gente toca, mas em lugares específicos. Pedindo licença. Pelo amor de Deus. Eu ia falar isso agora. Pedindo licença. E eu vejo o Marquinhos aqui, ele falando, né, que essa questão dele ter aprendido comigo, né, isso é um orgulho para mim, né, claro, né. Eu aprendi. É um orgulho. Mas, assim, voltando ao assunto nosso da questão do crescimento que você quis tocar, o crescimento, ele parte do princípio da proatividade, né? Da forma que você atende, do dono estar te olhando, da dinâmica, porque você tem que ser rápido também, né? Que nem o Marquinhos falou que ele não parava na sala, né? Então, essa dinâmica e o respeito dos procedimentos da academia é que faz você crescer na academia. Que você, né? Isso numa academia de grande porte. Porque a academia de médio e pequeno porte, é raro você ter um planejamento, né? Que a gente chama de... agora fugiu a palavra aqui, de crescimento, de carreira, né? Então, assim, eu vejo isso como o principal objetivo, né? Vamos dizer assim, para você crescer, é você criar o seu processo, mas respeitando o processo da academia, até para a questão de personal. Exato. Né? E a questão de atendimento, que o Marcos acabou de dizer, essa questão de ser bonito ou de ser bonita, né? Eu sou um pouquinho mais, né, assim, mais polêmico com isso, mais rígido, porque geralmente o que mais precisa na academia não são os bonitos, né? São os idosos. São idosos, são os iniciantes, são as pessoas que são sedentárias, que estão chegando na academia, né, que estão ali perdidos, né? Então, acho que é por aí que o profissional de educação física vai buscar o sucesso, né? Ser diferente. Uma coisa que atrapalha, que eu vejo muito, é a arrogância de muitos profissionais. Você falou, eu não sei, vou pesquisar. Você tem que passar por uma humildade danada para aceitar que você não sabe alguma coisa, porque a gente é formado, a gente tem uma pressão muito grande assim, na sala, a gente está lá como o topo, né? Estamos ali, o cara do conhecimento. Mas não é porque eu sou formado que a gente vai saber tudo, não tem como. Toda hora tá indo novas pesquisas, muda não sei o que, antes um exercício era bom, hoje já não é mais, hoje já tem problema de lesão, já não tem mais. É muita loucura. Então, ter aquela humildade, falar assim, não, eu não sei, mas eu vou procurar, isso pode ser um fator determinante para aquele pessoa fechar com você como personal. Exato. Sim. Não é humilhante você falar, não, eu não sei. Não, é legal você não saber e você pesquisar. Quer dizer que você está estudando. Você mostra para a pessoa que, nossa, esse cara não para de estudar. Nossa, essa menina aqui me atendeu bem. E atendimento... gente, você atende mal numa sala de musculação, você vai atender mal um personal. Não vai entrar mais dinheiro. Não, você vai ficar acomodado se você for acomodado. Você não vai ser ativo se você não for ativo. O início está ali. Aquela é a base. A sua base é a sala de musculação. O personal é só uma elite, mas tem que fazer uma base bem feita. O feijãozinho com arroz para depois vir uma carninha bem feita. Exato. Não é? Eu acho que se melhorar essa mentalidade, as academias vão ser muito mais vistas, bem vistas, e eu acho que até a gente vai ser mais valorizado. Com certeza. E você falou uma coisa interessante aí, né? Faça o simples dar resultado. Muito. Não precisa ficar inventando. Faça o simples dar resultado. Eu não sei o que o povo acha que tem que inventar tanta coisa na nossa área. Emagrecer é tão tranquilo e o povo inventa umas metodologias violentas, o aluno não aguenta e não dá resultado. Ou ganhar músculo também. Tem técnicas avançadas? Tem, mas com pessoas avançadas. Desculpa te interromper, Marcos, mas a humildade que você quis dizer, eu fiz um curso agora na área de inteligência emocional, né, no começo do ano. Até comentei com você, né, Marcos? Sim. E uma das coisas que o profissional de educação física, que eu vejo, que ele acabou de dizer que tem alguns que são arrogantes,
a primeira coisa que você tem para o sucesso é quebrar o seu orgulho. Se você tem que quebrar o seu orgulho, buscar conhecimento e estar sempre estudando. Porque se você não for orgulhoso e achar que sabe tudo, você não cresce. Porque o mundo está mudando todos os dias. E as academias também. Sim. Né? Você vê aí que as academias grandes já estão tendo dificuldades de manter no mercado, né? Se não mudar. Você vê, vem aí as low costs, né? Eu falei certo, meu inglês? Aí você já... né? Que são as Blue Fitness e as Smart Fitness estão tomando o mercado. Sim. Né? É isso aí. E você falou da arrogância, Marcos, eu penso muito também na postura do personal trainer ou do profissional de educação física, seja estagiário, dentro de academia, e eu vou chamar um assunto que nossa, quando eu vejo, eu quero... Matar. O uso de celular Nossa. na sala de musculação. Uhum. Que você é um negócio tão simples, mas você, com essa atitude, você demonstra total desinteresse. Uhum. Seja na sala de musculação, seja com o personal. Você tá atendendo um aluno ali e você tá mexendo no celular. Uhum. É o que eu vejo muito. Esses dias eu vi, tava dando aula e vi uma menina, uma personal, tava dando aula para 3 pessoas, ela sentada e mexendo no celular. E ela tava dando aula de personal para 3 pessoas. 3 pessoas. E ela estava conseguindo. Às vezes eu não tenho essa capacidade, né? Às vezes ela quer... o ser evoluído. o a ser gente não evoluído, conseguiu chegar nesse exato. patamar, entendeu? E a gente mexe com pessoas e pessoas são tão delicadas. E a academia tem um peso, tem um ângulo errado ali, o cara pode machucar e é sua responsabilidade. Exato. O problema é aceitar essa responsabilidade, né? Porque eu vou baixar, não é meu aluno de personal, se machucar não tem problema, não tem problema. Exato. Se você estiver lá, pode cair um processo sobre você, porque sua responsabilidade é cuidar dos alunos. Exato. E academia é complicado, gente. Não dá pra machucar com muita facilidade. Um pezinho de 1 quilo cair no seu pé pode quebrar um dedo. Exato. Aí você ficar no celular, ainda mais com 3 pessoas, nossa, eu não dou conta. Não. Uma pessoa já não dou conta, já fico doido. Exato. Tanto é que no Instagram, o bom é filmar seus alunos e tal, pra divulgar nosso trabalho. Eu não lembro. Não dá tempo. Não dá, eu tô ali focado, pensando já, aí você entra aquilo, psicólogo, a gente tem que ouvir nosso aluno, porque tudo muda o resultado da pessoa. Se dormiu mal, a gente tem que saber por que dormiu mal. Exato. Como foi sua alimentação? Brigou com a família. Pô, velho, o cara não vai render. Então a gente tem que entender isso. Não dá tempo de eu pegar o celular e gravar. Quando eu lembro, já tá no final do treino, já não tem mais nada. O cara tá morrendo, não vou gravar o cara morrendo, porque ele não vai gostar. Entendeu? Exato. A questão do celular é uma coisa muito polêmica. Eu já fui muito contra o celular. Eu concordo que ele tira totalmente a sua atenção. Mas eu vejo a questão uma coisa um pouco inevitável. Não, então, eu uso, por exemplo, eu controlo carga, né? Volume de treino, peso dos meus alunos. Então, mas eu aviso. Quando eles vão me contratar, eu falo, raramente ali você vai me ver pegando o celular, mas eu não vou estar mexendo com coisas pessoais. Explico o que eu vou estar fazendo, né? Mas eu acho que é perceptível quando você está fazendo uma coisa ali em prol do seu aluno e quando você está com desinteresse. Eu acho que é perceptível isso, claro, entendeu? No seu caso, você ainda pode esperar o tempo de descanso. Exato, eu faço isso, exato. Não quando o cara tá lá. Exato. É por isso que eu toquei no tempo. assunto, porque de repente, a gente está falando e A pessoa entende as errado, pessoas né? podem entender que nós somos contra o celular. Eu acho que toda ferramenta, Exato. ela é bem-vinda, né? Sim. Desde que você use ela corretamente. Por exemplo, você acabou de dizer que o celular a gente filma um aluno, né? Isso é uma questão de marketing, de execução. Até Como é que você está passando, também. né? Então, eu dei essa, vamos ser cutucada, até para a gente estar explicando um pouco melhor que a gente não é contra o celular. A gente é a favor de uma forma correta de usar o celular, né? Exato. Que é uma ferramenta de trabalho também. O tablet é uma ferramenta de trabalho. O relógio também. E assim, eu falo há muito tempo atrás, eu era extremamente contra. Até na minha academia, né, Marcos? Você lembra? Eu não deixava usar o celular. E hoje eu já tenho uma visão diferente, porque não adianta a gente querer correr da tecnologia. A tecnologia, apesar que eu não concordo muito, mas a tecnologia está aí. Nós estamos aqui agora usando uma ferramenta de tecnologia. Sim. Quem imaginaria que eu estaria aqui hoje
conversando com meu sobrinho e com você, Karina, no podcast, né? Mas, assim, é isso que eu quero deixar bem claro. A ferramenta ela é importante desde que você use ela corretamente. Não dá pra ficar entrando no Instagram, vendo TikTok, Exato. dancinha. Até assim, cara, você recebeu mensagem da sua mãe, Eu peço licença. a gente tem que dar uma olhada, porque pode acontecer imprevisto. A gente Exato. é humano, pô. A gente tem uma Exato. família por trás, então imprevisto acontece. O que não dá realmente é Instagram, fofoca, conversando com um grupo de amigos, Isso. marcando rolê. Não, Outras coisas que não estejam relacionadas com o seu Sim, trabalho ali dá naquele pra encaixar momento. tranquilo. Exato. Se E for o coisas perfil do pontuais, cliente. Sim. Você tem que analisar muito o perfil do cliente que você está também atendendo. Porque tem o perfil do cliente que ele já olha para você assim, né? Mesmo pedindo licença, ele já não gosta. Eu tenho uma cliente, por exemplo, eu gosto de falar cliente, tá, gente? Eu tenho uma cliente, por exemplo, que eu não atendo celular, de maneira alguma. Porque ela já não gosta mesmo. Então, é uma outra questão nossa da educação física, é identificar perfil, né? Exato. É o que o Marquinhos acabou de dizer. O que acontece com o seu cliente? Eu tenho que escutar o meu cliente, né? De repente, ele brigou com a esposa, ou brigou com o esposo, ou está com um problema na empresa. Será que aquele planejamento seu, né, que você programou naquele momento, é o ideal para ele? Então, a gente tem que ser um pouco mais flexível também nesse sentido. Que é né? outro ponto que diferencia. A gente saber, Isso. cara, você fez um planejamento bonitinho, nem sempre você vai seguir. O princípio da individualidade, né? Você tem que dar aquela ser mais Exatamente. maleável, né? Você tem que entender, ó, o cara tá mais fraco, então vamos diminuir um pouco as cargas, vamos pegar mais leve, vamos até conversar, mas às vezes a gente usa, eu pelo menos uso esse artifício de conversar para aumentar o tempo de descanso da pessoa, para ela recuperar e não se sentir tão mal. Exato. Porque a forma como ela se sente também prejudica. Então, se ela vê que tá pegando menos carga que no treino anterior, ela pode ficar até desmotivada. Exato. Isso também influencia bastante. Então, a gente tem que tentar usar os artifícios e aí entra de novo psicologia, entender sobre a mente humana. Inclusive, a gente tem psicologia na faculdade. Exato. Um ano de psicologia. Então, realmente é importante essa parte, né? Vamos fazer um resumo rapidão. O que a gente conseguiu... Para você que está em casa, se não estiver anotando, igual eu estou anotando aqui, você está perdendo uma aula gigantesca. E aí você vai ter que rever o episódio, tá? E detalhe, a gente também tá no Spotify, viu, gente? A gente também tá no Spotify. Então, pra quem não sabe, se você não quiser ver o vídeo, porque eu sou muito de escutar podcast no carro. Eu também. Ou lavando louça, alguma coisa. Então, se você também quer, tem no Spotify. O link tá aqui embaixo, tamo junto. É isso aí. Vamos resumir. Primeiro, seja humilde. Saiba que você vai começar ganhando um pouco, ganhando conhecimento, e depois você pode alongar. Você não vai saber tudo. Tenha foco, já entre sabendo o que vocês querem. Né? A Karine já foi, meu tio foi, eu já entrei sabendo, até que estou mudando um pouco. O que acontece? A gente muda, a nossa linha de pensamento pode mudar, não é aquilo preso, uma prisão, a gente pode mudar. A Karine da manhã pode não querer mais a área acadêmica e sair para esportista, pode acontecer. Sim. Duvido muito, tá, gente? Duvido muito, mas pode acontecer. Tá? O Fernando era esportista, foi para academia, agora está na escola. Mudou, porém, são fases da vida. Outra coisa, seja ativo. Não espere o problema acontecer, previna o problema. Certo? Então tá, aí a gente resumiu aqui, primeiro passos ali da academia. E agora, mais para você e para a gente pensar, refletindo o que ele vai falar, porque ele já chegou no nível que a gente não chegou ainda. Estou ali na sala de musculação. Limitei meu conhecimento, acabou, não tenho mais onde sugar. Quero ser coordenador. Como fazer? Você que já foi um coordenador top aí, manda, o que você fez? O que eu fiz? Eu acho que o primeiro passo é respeitar o processo da academia. Qual é o perfil da academia? O que a academia, se ela encaixa no seu perfil para você crescer. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você ter um bom network dentro da academia, trabalhar em equipe. Né? Ter um bom network dentro da academia. Porque senão você também tem que trazer a equipe para o seu lado e você está ali. E o mais importante é atender bem os clientes. Porque através do feedback dos clientes é que ali o empresário vai te enxergar. Nossa,
aquele profissional é diferenciado, né? Então, assim, e buscar capacitação, buscar conhecimento na área de gestão. Porque se eu quero ser um supervisor, um coordenador, eu tenho que buscar capacitação na área de gestão. Como lidar com o perfil do cliente, como lidar com o perfil do profissional, da equipe, né? Eu não vou falar que eu fui 100%. Eu tive falhas, a gente vai falhando, a gente vai errando, e a gente tem que buscar solução e não pensar no problema. Então, eu acho que para crescer dentro da academia, você tem que... O primeiro passo mesmo é entender o perfil da academia. O primeiro passo. Tá? E aí o restante vem naturalmente. Né? Eu acho que eu consegui responder o que você me pediu. Eu acho que tudo que a gente conversou daquele início, Sim. acaba que a coordenação, ou seja lá o que você quiser, na hierarquia de uma academia é fruto do trabalho. Consequência. Fruto, exatamente. Porque Fruto tudo do que você falou foi trabalho. o que a gente conversou, então acho que se E interligou. aonde você está também? Qual academia que você está? A gente tem que saber que academias mudam de porte, a gente tem que entender também que a Aonde você academia tem um tem plano de limite. carreira. Lembrei a Isso. palavra, ó, plano de carreira. Onde você consegue ter um plano de carreira para crescimento. Também tem isso. Você, Karine. Gente, vou dar um aqui. A Karine é a pessoa mais inteligente da nossa sala, tá? Pra quem tá ouvindo aí da 47, não vai me deixar mentir. E até hoje, no nosso círculo de amigos, a gente fala que o exemplo de conhecimento é a Karine. Juro pra você. Nossa, quem dera. É verdade. Você, dentro de uma academia, teria porte para chegar numa coordenação? Você teria vontade ou não? Vontade ou não? Vontade não não. tenho vontade. Porte, não sei. Mas, assim, eu sou muito proativa, né? Eu acho que se fosse pra eu ser, eu me esforçaria pra tal, mas não é uma vontade minha. E você, Marcos? Eu com certeza. Você gostaria? Aí Eu gostei da humildade. volta da pergunta. E você, Marcos? Exato. Eu gostaria, com certeza. Mesmo Adoro. coordenação? Nossa, adoro. Adoro, legal. adoro. É porque assim, eu gosto de resolver problema. E coordenação é só pepino. O povo acha que Lógico. vai ganhar mais, mas ganhar mais também tem E trabalhar muito. mais, tá? Pois é. Exato. Então, assim, eu Trabalhar adoro mais. desafio a vocês. Eu acho que, com certeza. Toparia. Apesar de que o ambiente da academia, para mim, me incomoda um pouco. Uhum. Então, eu teria que aceitar esse ambiente que, cara, é muita repetição. Eu gosto muito de dar aula ao ar livre. Para mim, me agrada mais, porque eu vejo as plantas, os passos, as pessoas passarem. A academia é um lugar de concretão e só repetição, repetição. E é isso. E, às vezes, até se a gente atuar demais, um professor proativo demais, incomoda e pode até ser retirado. Não sei se vocês já passaram por isso ou concordam, mas quando, por exemplo, na academia do Fernando, quando eu atuei lá, quando eu comecei a me destacar um pouquinho, começou a sair boatos de mim que não tinha nada a ver. Oi. O Fernando sabe que chegou no ouvido dele, ele é um chefe, então Aham. chega no ouvido, aí ele teve que conversar comigo. Então, Até assim, porque tem a questão, desculpa, Marco, tá te interrompendo mais uma vez, a questão de, porque ele é sobrinho. Mas ele nunca foi tratado como um sobrinho na academia. Lá era Muito pelo 4 contrário. donos. Muito pelo contrário. Eu cobrava muito mais dele Uhum. do que dos outros. Até porque é meu sobrinho. Exato. E eu quero sempre o melhor para ele, né? E que ele cresça. E é que nem eu falei, é o meu orgulho estar aqui. Eu estou muito orgulhoso de estar conversando Bom. com ele aqui no podcast, porque Não chora, Marcos. eu também sou muito emotivo. Mas assim... mas assim... de família. É um orgulho mesmo. Eu fico muito orgulhoso, primeiro, por estar na minha profissão. Esse, para mim, foi um grande presente, tá, meu sobrinho? Segundo, é estar aqui conversando com você. Porque é a confiança que você tem do que eu posso transmitir para o pessoal que você quer transmitir, né, para o público. Sim. E estar aqui com a Karine também, uma pessoa muito inteligente, estou muito feliz. Obrigada. Você tem assim, a forma de falar muito técnica, eu achei muito E muito calma. E Eu muito acho a voz calma, muito tranquila. Sempre e achei. transparente. Tá? Obrigada. A Karine, eu tava na dúvida onde colocar ela, que tinha muito episódio que eu podia colocar. Fiquei na dúvida. Eu falei, meu Deus, onde encaixa essa menina? Que ela encaixa em tudo. Eu falei, não, vamos encaixar aqui. Depois quem está convidado, se eu participar mais vezes, sempre que quiserem. Mas é isso. A academia, para mim, é um ambiente muito tóxico ainda, mas pelos profissionais que vivem ali dentro. Eu acho que
em vez da gente se ajudar como colegas de profissão, o povo quer matar. Então o cara tá indo bem, eu não quero correr atrás não, mas então vou derrubar o cara. Exato. Então para mim, eu teria que ter muito jogo de cintura para lidar com isso. E eu sou, cara, eu sou direto. Me incomodou, eu vou falar na sua cara, não tem essa de conversar pelas costas, não, eu chego mesmo, não tô nem aí. E pode ser, tipo assim, o chefe, eu enfrentei algumas vezes ele, quando eu não concordava, porque é assim, se a gente aceitar tudo também não dá. Então, Exato. ele não, só que assim, enfrentar não é gritar, não é levantar a voz, não é bater, é calmar, ó, não concordo com isso e tudo mais. Então, adoraria coordenar, inclusive recebi propostas ano passado, não, é ano passado, só que primeiro era muito pepino para pouco salário. O cara me ofereceu muito baixo além do mercado. Eu falei, nossa, tá de sacanagem. A gente tem que saber se valorizar também, é um ponto importante. Exato. E é isso, eu tenho que dar um passo para trás, porque a nossa profissão ainda assim é muito tóxica. Eu não sei se vocês concordam comigo nessa frase. Eu acho que é imaturidade, assim, de profissionais mesmo, no sentido de... Você percebe esses que fazem esse tipo de coisa, de rivalidade e tudo mais? Curiosamente, são os que não estudam. E o que não cresce. Exato, curiosamente, exato. Então, eu acho que a ideia é que todos possam buscar mais conhecimento. E não é porque eu tô crescendo que você tá caindo. Exato. O povo não sabe gente, disso. tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu concordo também que o sol nasce para todos. Exato. Né? Vamos filosofar um pouquinho, né? Opa. O sol nasce para todos. Eu vejo assim, que toda profissão ela tem essa parte tóxica. Né? O que eu vejo na educação física, não vou falar, o que eu vejo que é certeza, é que a educação física é um pouco mais tóxica que as outras profissões. Até porque eu vejo uma desunião muito grande nossa. Né? Nós não somos valorizados justamente pela falta de união e por falta de buscar conhecimento e oportunidades. Então, assim, como lidar com isso? Essa é a pergunta, Marcos. E isso no curso que eu fiz, que é o método CIS, né, que é de inteligência emocional, é você buscar o seu ecossistema, você buscar o seu espaço. Entendeu? E trazer as pessoas para aquele espaço que você tem que você tá certo, vamos dizer assim, buscar para o lado certo. É trazer você, Karina, que é uma pessoa inteligente, o Marco que está aqui e eu que estou aqui, justamente nessa oportunidade que ele está tendo de falar para todo mundo, né? E trabalhar junto. Saber que nós temos as nossas diferenças, talvez não concorde com tudo, mas trabalhar junto pró a profissão. Exato. E aí vai deixar de ser menos tóxico. Mas é uma profissão nova e nós temos ainda muito que caminhar, apesar que eu já estou muito tempo na área, eu vejo que a profissão é uma profissão que ela está em crescimento, tanto de valorização, né, profissional. A gente vê aí profissionais ganhando acima de 10 mil reais. Eu conheço pessoas que ganham bem mais do que isso. Mas, assim, um salário hoje de 10 mil reais para cima não é qualquer lugar que você ganha. E vai contra tudo que o povo acha do profissional de educação física, né? Todo mundo acha, não, vai passar fome. Já ouvi várias vezes, meu Deus do céu. Vai passar fome. Não vou passar fome. Tudo depende daquilo que eu quero alcançar. Sim. Lógico, academia, já falamos, não paga tão bem. Certas academias, tem academia que paga bem, tem academia que já entendeu o valor que a gente tem ali dentro, mas a maioria não paga. E aí cabe você aceitar aquilo naquele momento e ficar ali para sempre, porque tá seguro. Eu já vi muito assim, vamos entrar na academia que a gente fica seguro. Eu escuto muito. O salário entra no bolso e tá tranquilo. Não é segurança. Essa é uma questão de perfil de personal, né? Exato. Desculpa. Não, eu só ia falar que eu escuto muito isso. Claro que vai de pessoa. Eu, Karina, não gosto muito dessa ideia de o famoso mito da estabilidade. Também não acho.
Eu não acho que é que Eu gosto da você... instabilidade. Eu gosto da loucura. Mas aí que tá, eu não acho que é instável, entendeu? E trabalhar igual a gente trabalha, buscando conhecimento. Sim. Se você for acomodado e trabalhar de personal, claro que vai ser instável, mas não, se você busca conhecimento, se você tá ali, se você tá... Não vai ser uma profissão instável, né? E a estabilidade pode causar o comodismo Exato. e isso a derrota. Exato. Porque você tá lá acomodado, perdeu um aluno de personal, mas você tem academia, uma hora aparece outro. Se eu perco o aluno hoje, eu tenho que buscar 2 amanhã. Exato. Então eu vou correr atrás. Exato. Então eu acho que isso também entra como um diferencial para vocês que estão entrando na área, assim como nós. Sim. Porque assim, eu e a Karen somos um neném, você que já é o vovô. Mas olha só, então o vovô vai falar aqui uma coisa muito interessante, que eu acho que é interessante para todo mundo que está escutando a gente. Eu também gosto da instabilidade, porque eu gosto de desafios. Mas com o passar do tempo, a gente entende que tem que haver um equilíbrio. Como que é esse equilíbrio? A partir do momento que você está naquela vibe boa e está ganhando bem, você tem que buscar um equilíbrio, você tem que buscar investir, como o Marcos, por exemplo, que me dá uma grande lição nisso aí, que é ter um investimento, ter alguma coisa da onde ele pode tirar fora da área de educação física, ou você ter uma academia assim, trabalhando 4 horas por dia, né, e tendo um salário fixo. É claro que a minha parte de empreendedor é muito maior, mas até você ter uma estabilidade, eu acho que é importante você ter um equilíbrio, né? Vocês jovens, falando para vocês, sabe que me chamaram de vovô? Mas então vocês jovens, vocês são muito aventureiros, né? Então eu acho que, eu estou falando assim muito eu acho, né? Eu acho, mas assim, eu tenho certeza que quando você busca um equilíbrio, e tudo na vida da gente é um equilíbrio, falando um pouquinho de vida, você vai ter mais sucesso. Né? E a gente hoje busca muita coisa, assim, não é o caso do Marcos, ou o seu, Karina, é a longo prazo que é o nosso planejamento, mas tem muita gente que busca coisas para ontem. Sim. Isso é um grande erro, né? Isso tanto como profissional, como resultado, como vários outros fatores na nossa área, né? Para deixar claro, não é que trabalhar na academia seja ruim, tem um salário fixo. É a forma como a pessoa entra lá, o Sim. objetivo da pessoa. A pessoa não quer crescer lá dentro, ajudar as pessoas, a pessoa só quer ter segurança. Aí isso me incomoda. E para mim, esse tem de equilíbrio, estabilidade é muito complexo para mim. Eu acho o seguinte, o equilíbrio te prende. Porque se eu quero ter, vamos supor, eu tenho 100% do meu tempo, eu quero ter 10% naquilo, 10% naquilo, 10% em tudo, nada vai crescer, vai ficar ali de boa. Exato. Não, sim. Agora, se eu quero crescer minha carreira, eu tenho que colocar 80% do meu tempo na carreira. Então, eu tenho que ter o desequilíbrio buscando o equilíbrio. Uhum. Sim, Mas aí é o que eu acabei de dizer. Até você ter uma estabilidade, igual você, por exemplo. Você hoje tem uma estabilidade. Eu vejo que você tem uma estabilidade. Você não vive só como profissão de educação física. Você tem alguns investimentos. Eu não vou citar porque não faz parte da nossa... Pode falar. Nosso podcast. Mas olha só, quando você consegue buscar um equilíbrio, você tem aquela reserva, ou que seja o salário, ou que seja um investimento, você pode... arriscar mais. Exatamente. E aí você busca o desequilíbrio, porque eu também não gosto dessa coisa steady state, né? De estar... Eu gosto também do desequilíbrio, porque eu sou movido a desafios e movido à produtividade, né? Que é você buscar... não é buscar mais e mais financeiramente, mas buscar mais conhecimento, buscar mais financeiro, buscar mais desafio. Eu acho que é por aí. Eu acho que essa questão de estabilidade e instabilidade, pelo menos na nossa profissão, né? Já que a gente está falando disso. Tá, vamos lá. O que é mais instável ou estável? Uma pessoa igual o Marcos falou, que vai entrar na academia e quer ficar lá por conta do salário, porque vai ter aquele salário todo mês e venhamos, convenhamos. Quem pensa isso é uma pessoa acomodada. Sim, querendo ou não, é uma pessoa... Então, vamos pensar que é uma pessoa que não tá buscando conhecimento a todo tempo e tal. Eu não concordo, eu não acho que essa pessoa ela tem estabilidade, mais estabilidade do que uma pessoa que é personal trainer, que não tem um salário fixo, digamos assim, né, de uma empresa, mas que ela busca conhecimento, que ela tem os alunos, né, que ela sempre está buscando melhorar o atendimento, eu não acho que
a vida financeira, o que seja, a profissão dessa pessoa que busca isso e tal, que ela é mais instável. Porque essa pessoa, assim, que essa aqui que tá, né, na empresa, ela, com esse comportamento, ela pode ser mandada embora. Assim como essa pessoa aqui pode perder alunos, enfim, mas que com esse comportamento de buscar conhecimento, de buscar melhorar o atendimento, é muito mais fácil ela conseguir mais alunos do que essa aqui que tá nesse pensamento de, eu tô estável aqui, mas ele tá acomodada, não tá buscando conhecimento, não tá buscando melhorar na profissão, ela pode ser mandada embora, tal como uma pessoa que pode perder aluno, que acontece, enfim, a gente sabe, mas da mesma forma que sai, também chegam, né? Sim, é isso que eu falei do equilíbrio. Quando eu falo em equilíbrio também, não quer dizer que eu tenho que ficar pro resto da vida na academia ganhando fixo. Exato. Até você ter um momento que nós estamos Uma discutindo, é aquela fase. Até porque quando eu busco conhecimento, que você acabou de dizer, que eu achei muito legal, o jeito que você pontuou, busco conhecimento e busco, eu vou ter mais clientes. Exato. Vou saber lidar mais com clientes, né? Então, eu vou ter mais alunos. E aí você cria uma estabilidade, sim. Mas suponhamos que você quer mais além. Vou dar uma, né? Eu quero ir mais além. Eu tenho que ter essa estabilidade e ir mais além. Porque até tudo gera tempo. Uma coisa é eu ter 16 alunos por dia. A outra coisa é eu ter 8 alunos ganhando mesmo tanto 16 alunos. Exato. Olha meu ponto de vista. Uma coisa é eu ter 16 alunos por dia, certo? Ganhando X. A outra é eu ter 8 alunos por dia, ganhando a mesma quantidade. Exatamente. E aí vem a valorização de você como profissional. E aí você consegue buscar mais desafios, porque vai ter mais tempo. Então, é onde você pontuou, que eu achei interessante, mas eu estou colocando mais um pouquinho. Exato. Que é a valorização do seu trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho com, no máximo, 8 clientes por dia. E ainda estou na educação. Eu trabalho muito? Sim, trabalho muito. Mas eu amo o que eu faço. Eu amo minha profissão. Então, o que eu faço lá na escola é para melhorar a sociedade. E o que eu faço como personal trainer é trabalhar a qualidade de vida. Porque eu amo trabalhar com qualidade de vida. O resto é uma consequência. Né? É qualidade de vida, saúde. Aí depois o resultado de hipertrofia, de emagrecimento, é uma consequência de um bom trabalho. Não sei se você pensa assim, mas eu penso dessa forma. Eu acho que o Marx pensa dessa forma também. Até porque no início a gente falou sobre saber lidar com o cliente, do perfil do cliente, se ele mentalmente ele está bem, se o dia dele foi bom, o que ele passou no dia. Então isso é qualidade de vida, saúde, e o restante é uma consequência. Exato. Né? Voltando ao equilíbrio, né? E o desequilíbrio, a estabilidade, ela vai muito de que tipo de referência você vai ter. E isso eu achei a sua colocação muito boa. Né? Porque eu coloquei como um salário fixo, mas, na verdade, entenderam como salário fixo. Não, eu posso começar com um salário fixo e eu posso criar uma estabilidade, uma quantidade de aluno, que também vai ser um fixo, até porque você começa a ter, por exemplo, assim, sai um aluno, mas tem 2 na fila para entrar. Exato. Justamente porque você está na valorização como profissional. Agora, outra coisa é você perder o cliente e não ter ninguém para entrar. Aí complica. Que é bem no começo, quando a pessoa sai lá da faculdade, que ela não é conhecida, e ela fez um estágio, ela vai para o mercado, e ela tem que conquistar esse espaço. Então, ela precisa de ir para a academia primeiro, para ter um fixo, para ter um aprendizado, para depois entrar no mercado, para você ter um crescimento. A academia, para nós, é como se fosse uma vitrine. A gente está lá expondo o nosso trabalho. Vitrine, ponte. Vendo um monte de gente olhando para nós. E network. Aí, de novo, você quer ser conhecido por estar no celular e parado, ou você quer conhecido como aquele que vai atacar todo mundo, e atacar e realmente chegar na pessoa. Entendeu? E eu gostei da sua colocação, e eu estava até pensando, quando a gente constrói nossa casa, nossa base, em cima de conhecimento, é muito mais estável do que se a gente colocar em cima de um emprego. Exato. Eu, como conhecimento, se eu perder um aluno, eu sei que outros vão me indicar, outros vão chegar. Agora, em cima de um emprego, se eu perder um emprego, acabou, não tem conhecimento. A colocação dela foi muito boa, porque espetacular.
vamos supor, na vida privada, né? Uhum. Vamos falar assim, nas empresas, você pode ou não estar na empresa, porque até porque se você estabiliza ali e você acomoda, tá vindo novas pessoas. E querendo ou não, a educação física, ela tem uma data de validade também, Uhum. né? Porque quando você tá bonito, tá fortão, tá com a estética boa, você tá ali. Aí você começa a engordar, começa a ficar feio. Se você não tem um planejamento para sair daquela, de passar para uma área acadêmica futuramente, de estar aqui conversando, transmitindo conhecimento, você... Mas é aquilo, são fases, né? São fases. A nossa idade permite que a gente trabalhe mais do que você ou aguente mais, porque você já está chegando na idade. Não criticando a sua Não, idade. nem tanto, Nossa, nem jogou na tanto. cara. Não tô criticando. Mas assim, nessa fase da vida, a gente tem que pensar já numa estabilidade do que eu e a Karine não precisa tanto ainda. Sim, com A gente certeza. aceita mais a instabilidade do que Exato. quem já está mais É tempo. por isso que o vovô tá falando para vocês, né? Exato, buscando equilíbrio. Eu queria falar sobre isso que ele falou, é melhor ter, às vezes, né? É melhor ter 8 alunos, né? E você 16. ganhar o mesmo tanto que 16. Eu tenho diria que um lema, assim, na minha vida, que acontece comigo? Pra mim, a minha profissão perde o sentido se eu não tiver tempo de estudar. Pra mim, perde o sentido. Eu fico desmotivada. Se eu estiver recebendo alunos e estiver tendo demandas e tal ali de, pô, isso aqui eu não sei, isso aqui eu não sei. Recentemente, eu tô com uma aluna que é cardiopata, então ela fez uma cirurgia cardiovascular muito nova. Então, tipo assim, isso pra mim me move. E eu acredito por que eu tô falando disso, né? Que uma pessoa que tem 16 alunos, vamos dizer, por dia, ela não tem tempo de estudar. E também Ela pra dormir. não tem, exato. Que a gente sabe que é a realidade de muitas pessoas, né? E assim, não é criticando e tal, admiro, né? Tem muita gente que, de fato, que precisa e tal, mas só que a gente tem que concordar que tem um momento que a pessoa vai estagnar ali em conhecimento, né? E pra mim, tô falando pra mim, assim, é essencial isso, assim, quando eu vejo que eu tô já numa rotina, assim, muito puxada, é claro que por conta do mestrado isso acaba não acontecendo, porque eu tô sempre pesquisando, mas se eu tô numa rotina muito corrida e eu vejo que eu não tô conseguindo estudar, tá chegando demandas, assim, que eu não sei, que eu não tô conseguindo suprir aquilo, isso me deixa extremamente incomodada e desmotivada, e nesse sentido, sabe? Mesmo que eu esteja tendo alunos e tal, mas se eu não tiver entregando o máximo que eu posso, eu fico extremamente incomodada nesse sentido, assim, porque eu tô falando disso. Porque eu acredito fielmente nisso, é isso que eu planejo pra minha vida, né? Eu prefiro ter menos alunos, mas conseguindo ganhar o mesmo tanto, do que ter muitos só pra postar no Instagram. Eu tenho tantos alunos, porque querendo ou não, a gente sabe que isso na nossa área. Fulano demais. fulano tem, sei lá, 15 alunos, atende 15 alunos por dia e tal, mas até que ponto, De novo, né? A tecnologia é ótima para ajudar a gente, mas também é ótimo para acabar com a nossa profissão. Exato. Ainda mais E esses mídias exercícios sociais. errados. O professor lá tá gravando o cara fazendo tudo torto, errado. Exato. Isso. Uma coisa tô no início, pode acontecer erros. Uhum. Mas outra coisa é um professor que já tá há muitos anos fazendo a mesma coisa sempre. Aí Exato. entra naquilo. Trabalha demais e não tá estudando. Não atualiza. Aconteceu isso comigo ano passado, eu tava trabalhando muito a ponto que eu falei, cara, eu não tô tentando nem para estudar. Exato. Falei, não, pera aí um pouco. Aí eu tive que dar um pé para trás. Uhum. Também a gente tem que se aceitar. Tem que recuar um pouco para depois crescer. Sim. Voltei a estudar. O que aconteceu esse ano? Eu tô ganhando o mesmo tanto que o ano passado, só que com metade dos alunos. Uhum. Literalmente metade. Exato. Então, e tô tendo tempo para minha filha, que também é uma coisa importante. Gente, a gente tem que aproveitar momentos. Minha filha agora é o meu momento. Cresce muito rápido. Se eu não tenho tempo para ficar 1 hora com minha filha, eu fico extremamente incomodado. Aí eu falo, pô, não tá valendo a pena. Dinheiro é ótimo. Mas a qualidade de vida é muito melhor. O que a Karina quis dizer aqui, que eu quero até completar, que é a qualidade do seu serviço. Exato. Porque quando você... eu também fico incomodado. Quando uma pessoa me procura e me liga e fala assim, qual é o seu valor? Eu não dou valor. Uhum. Eu quero ter o espaço de uma entrevista, de conversar, de tomar um café, de conhecer aquela pessoa, Exato. fazer uma anamnese daquela pessoa, que seria a palavra, né, para quem está começando, né? Uma anamnese, aquela entrevista, para entender se eu vou enquadrar
naquele trabalho também. O profissional de educação física ele tem que ter responsabilidades. Não é só você, por exemplo, o meu valor é R$100 a hora aula, dando um exemplo. Uhum. E aí o cara vai, não, então tá fechado, vou te contratar. Você não conheceu a pessoa, você não sabe quem que é, não sabe a patologia, não sabe nada. Então, o que você está dizendo é simplesmente isso que eu estou querendo dizer agora, é qualidade do seu serviço. Se você tem muita demanda e quer abraçar todo mundo, você perde qualidade, você está na quantidade. E a quantidade não te traz resultado. Ela vai te trazer estresse para você mesmo, que é um profissional, porque você não está sabendo lidar com isso. E a segurança. Será que eu estou fazendo um bom trabalho com aquele cliente, com aquele aluno? Né? Então, é onde eu vejo que nós pecamos. Eu vou falar nós, porque nós somos falhos nisso aí também. Todo mundo já errou alguma vez. Exato. Não é verdade, cara? Então, eu também fico incomodado com isso. E eu tenho hoje tempo com a minha família também. E a pandemia me ensinou isso. Quando começou a pandemia, eu trabalhava pra caramba, né, Marcos? Uhum. E eu não tinha tempo para minha família. Hoje não, hoje eu tenho tempo. Hoje eu consigo desmarcar minha agenda, por exemplo, que é poucos personagens que eu acho que conseguem fazer isso, desmarcar minha agenda, por exemplo, para curtir o aniversário do meu filho. E eu não vou perder meu aluno por isso. Exato. Porque o meu aluno sabe que eu estou fazendo aquilo pela minha família. E muita gente tem medo disso, de desagendar um horário, né, Marcos? Uhum. Porque você está cuidando do seu avô, cuidando do meu pai, né? Uhum. Então, isso é qualidade de trabalho, qualidade de vida, qualidade de serviço. É isso que a gente tem que ter também, né? Eu fiz isso semana passada, quarta-feira. Eu vi que eu não tinha visto minha filha. Eu saí muito cedo, a gente sai muito cedo. Porque, querendo ou não, os horários das 6 e 7 da manhã são bem concorridos. Serão os horários nobres, os 6 e 7 e 6 e 7 da noite, sempre. Então, saí muito cedo, não consegui passar na hora do almoço. Falei, cara, peraí. Peguei o celular, mandei mensagem para ela, não vou cancelar. Não, tudo bem. Fui entrar na piscina com minha filha. Fui aproveitar. Depois ela até perguntou, por que você desmarca? Eu falei, não, filho, é minha filha. Hoje, os meus alunos, já que eu não estou trabalhando mais com quantidade, sim com mais qualidade, eles entendem super. Porque sabe que eu não faço isso porque eu vou pro bar, porque eu estou vendo vídeo de futebol. Não, eu estou vendo minha filha e que eu vou repor essa aula depois, tá tudo bem. E é isso, todo mundo entende. Agora, uma coisa que eu quero falar para vocês aí de casa, alunos, eu acho que vocês vão concordar. Se caso não, pode ficar à vontade. Mas quem manda sou eu que vocês vão concordar. Tô brincando. Brincando, transparência. Você que é aluno, gente, converse com o seu professor. Converse. Se não tá bem, tá assistindo alguma coisa, não conseguiu comer, converse, porque é sua saúde que tá em risco. Você pode ter um acidente que a gente não tem como saber se você não conversar com a gente. Já tive aluno que não comeu o dia todo, foi treinar às 3 da tarde, tava pegando fogo, ele desmaiou, bateu a cabeça, cortou, sangrou horror, a gente teve que ir pro hospital, porque ele não teve a capacidade de conversar. E a gente, como seu professor, a gente tem que entender o que está acontecendo na sua vida para ver até onde a gente pode chegar. Se ele me fala que não comeu, primeiro que eu nem deixaria da aula, porque o risco é grande. Ou, fala, não, come a banana, eu espero você aqui. É melhor você conversar do que você sofrer um acidente. Porque, beleza, cortou aqui, tranquilo, fez uns pontinhos. E se o peso tivesse caído na cabeça dele? Isso é pior. A sua vida está em risco. Então, não tenha medo. A gente está aqui para conversar. A gente é um amigo seu. A gente é o professor, a gente é amigo, a gente é psicólogo, a gente é tudo um pouco. Tudo um pouco. Tudo um pouco. Menos. Não é tudo um pouco, menos um pouquinho. É isso, não, tudo um pouco. Então, Mas não sei se vocês concordam com Sim. isso. Acho que a conversa entre nós, aluno e professor, é importantíssima. Sim. Eu acho que o diálogo entre o cliente, o aluno e o professor ou o personal, né, que a gente está falando de academias também, né, Exato. é muito importante para o resultado dele, né, porque a pessoa fica sem comer, pode dar uma hipoglicemia, né, e isso é muito perigoso. E o que o Marcos está falando é muito importante. Eu concordo plenamente. Eu não vou nem entrar em detalhes, né? Até na sala de musculação dá para fazer isso. Muita gente que passa lá. Porém, a pessoa que está chegando na academia, bom dia, tudo bem com você? Você sente a pessoa com um bom dia. A pessoa, tudo bem. Você vê, vou ficar de olho. Aí você vai lá, conversa um pouquinho. É gente demais. Porém, dá para tentar, planejamento. Se eu conversar 5 minutos com essa pessoa, converso com essa aqui, vou tentando entender. A pessoa que está mais
capenga, a gente já fica mais perto, já ajuda mais O um corpo pouco. fala, né, Marquinhos? Fala. O corpo fala. Quem já leu aquele livrozinho, né? O Corpo Fala, que é bem, Bem conhecido. bem conhecido, né? Mas o corpo fala. As pessoas, a forma de estar movimentando os pés, cruzando os braços, a forma de olhar, O semblante também. e o semblante, você você enganar consegue. muito. E o profissional de educação física ele tem que ser muito observador nesse sentido. Aí o celular atrapalha. É. O celular no Instagram, Isso. você não vai conseguir pegar esses detalhes. Tem 2 perguntas que eu sempre faço, que custa um total de 5 segundos, que é, dormiu bem, comeu bem? Sempre pergunto, quando eu chego. Claro que sala de musculação, talvez, né? Mas, assim, eu acho que dá também... Porque a gente sabe, a gente conhece o perfil do aluno que tá mais engajado ali, que com alimentação e tal. A gente sabe, então a gente pode escolher ali alguns específicos que é importante fazer essas perguntas. Mas os de personal, bom dia, boa tarde, boa noite. Dormiu bem, personal comeu bem, é como regra. você tá? É regra? Isso. Como você tá, comeu bem, dormiu bem. Como foi seu dia hoje? Como vai ser o dia hoje? É uma pergunta só e a pessoa vai falar. Exato. Porque, de repente, é uma pergunta aberta, você dá espaço para ele dar várias respostas para você também, né? Exato. Esses dias aconteceu, eu sempre faço, né, mensalmente testes de força, aptidão cardiorrespiratória, né? E aí deu o dia de fazer isso, que são testes máximos, né? E aí eu perguntei pra minha aluna, e tal, como você tá? E aí tinha acontecido um problema pessoal. Eu vou fazer o teste de força nesse dia? Jamais. Jamais. Não. Jamais. Exato. Eu também faço um teste de força, sempre para começar. Eu falo assim, Aham. vou fazer um teste aqui que eu preciso conhecer seu corpo. Tem que ter um ponto Você de partida. falar uma coisa e eu ver outra coisa. Exato. Então eu vou lá, faço o teste. O aluno não tinha comido nada. Tinha, tipo, almoçado meio-dia e era 7 da noite. Uhum. Nunca que eu vou fazer um teste dele, vai estar Não todo dá. cagado. Não vai conseguir mostrar o potencial dele. Aí eu vou passar um treino que não vai ser tão bom para ele. Porque a real força dele a gente não vai Uhum. saber. Então, é isso. A gente tem que saber conhecer. Para personal é mais fácil. Uhum. Eu acho que até regra. Se você não É faz isso, não sei não. Então, acho que repensa. Agora, para sala de musculação, dá para fazer com perguntas estratégicas. Isso, com momentos, pessoas específicas. Com momentos estratégicos. Até porque, normalmente, uma academia grande não é só você com o professor, tem outros. A Exato. responsabilidade é de todo mundo. Se os outros não fazem, tenta você fazer. Não vai entrar no esquema deles também, não, porque senão a gente tem que estar em lugares que te elevam para cima e não te puxam para baixo. Uhum. Então aí entra o network. Network, exatamente. Network. Apesar da nossa profissão ser um pouco tóxica, igual a gente comentou, existem profissionais bons Sim. que pensam como a gente, que dá dica. Eu já vi professor que não dá dica para outros professores porque tem medo de perder o aluno. Nossa. Eu falo, tá de sacanagem. Aham. Se eu sei uma coisa que talvez você não saiba ou vice-versa, cara, eu tô aberto, eu abraço, adoro. A gente tá A aprendendo. troca de conhecimento, ela é muito importante na área. Isso eu falo para todos os profissionais. A gente não pode guardar só para gente, né? Eu acho que o crescimento da profissão é a troca de conhecimentos. Se você, até por que existe curso? Vamos lá, vamos dar uma cutucada, né? Por que existe curso? Não são profissionais bem-sucedidos que estão trocando conhecimentos? Ou que fez um mestrado, igual a Karina, que está indo muito mais além, né? Então, assim, existe curso para isso. Então, eu vejo dentro da sala de musculação, ou dentro da sala, ou como personal trainer, ou como profissional de educação física, que é o professor de sala, né? Vamos dizer assim, tem que existir uma troca de conhecimentos. E o melhor disso tudo é a crítica. Porque dizem que a crítica sempre é destrutiva, né? Não. Mas eu não vejo por esse lado. Acho que a crítica, eu tenho que levar sempre o lado construtivo. Mesmo que... Aí vem a humildade. A quebra de orgulho. Será que eu estou atualizado o suficiente? Uhum. Entende, Karina? Entende, Marcos? Será que eu estou atualizado? Será que eu estou estagnado? Estou parado? Então, eu vou buscar conhecimento. O cara te falou uma coisa, peraí, eu vou lá buscar. Será que eu estou parado? Eu tenho que buscar mais conhecimento? Então, eu vejo isso. Eu tive a oportunidade de ir com o Marquinhos uma vez para São Paulo, né, Marcos? Para ver uma nova, como se diz, uma nova visão de mercado que foi na área de gestão, né? Acho que foi muito bom para a gente isso também, né, Marcos? Eu entrei legalmente, eu tinha 17, eu podia 18, ninguém sabe, mas eu consegui passar. E nós fomos, assim, foi muito bom aqueles dias nossos lá, tipo, aproximou muita gente. E eu vejo assim, para todo profissional, saia um pouco do estado, vai buscar novas realidades, vai visitar novas academias. E eu falo, vai para São Paulo, é uma nova realidade.
E é uma realidade diferente, querendo ou não. Vai para São Paulo, vai lá, visita 10 academias, procura a IRSA, faz a IRSA, que é interessante, acho que o Marco ainda não fez. Vamos ver se a gente programa para ir fazer a IRSA, nós dois. Né? Bora. Então, vai fazer um curso diferenciado. Eu acho que é importante isso também. Né? Bom, voltando para academia. Até onde a gente pode chegar na academia? Vamos lá. Todo mundo está acostumado a fazer musculação. Esse é a base ali, o início. Tirando o estagiário. O estagiário nem contamos. Nem gente. Nem existe. Coitados. Até onde a gente pode chegar, na opinião de vocês? Existe um teto máximo? Aí depois sei lá, abrir uma empresa, uma academia, ou não existe isso? Não tem teto? Bom que a gente vai pegar duas experiências. Eu acho que não tem teto. Eu acho que dentro da academia, você fala? Não, eu acho que não tem teto, não. Interessante. Acho que a gente pode fazer para além de gestão, né? Você pode compartilhar aquele conhecimento, por exemplo, ser né? um professor dos professores. Exato. Eu acho que não tem, não. Principalmente financeiro, eu acho que não. Eu também acho que não tem teto. Porém, vai depender de cada um, né? Exato. Depende da escolha e o caminho que cada um quer pegar. Eu, por exemplo, cheguei à coordenação lá da Flex e achei que seria necessário ir além. Então, eu cheguei a ser gestor, né, de uma academia própria, né? A experiência, ela foi mais para conhecimento, porque ela, né, o Marcos sabe da história, né, da academia. Eu fechei a academia por problema de gestão mesmo. Tem hora que a gente acha que está preparado para uma gestão e não está preparado para a gestão. Ah, Fernando, então, como que você pode dar um exemplo positivo disso? É o aprendizado. Eu acho que o aprendizado é tudo na vida da gente. Né? E como é que é mais além do que o aprendizado? É você dar a volta por cima. Né? O Marco viu as experiências que eu tive negativas, né, Marcos? Mas hoje estou aí, dei a volta por cima. Começou do zero, Comecei do zero, praticamente, né? Menos zero, né? Menos de zero. Mas estou aqui. Né? Continuo amando minha profissão, continuo aprendendo sobre gestão, aprendendo como pessoa, aprendendo sobre gestão de pessoas, na verdade. E é isso aí. Quebrar o orgulho. E tocar a bola para frente, tocar a vida para frente. Então, isso depende da escolha. Qual é o caminho? Eu vou ser gestor? Eu vou chegar à gerência? Eu vou sair da academia e virar personal? Porque, querendo ou não, personal é uma empresa. Você tem que gerir, você tem que fazer gestão, né? Tem que ter planejamento, tem que ter gestão. É uma empresa, personal é uma empresa. E as pessoas tem personal que não vê isso. Né? E tem alunos e clientes que não veem isso. Isso é uma oportunidade de estar transmitindo para as pessoas. É gestão. O planejamento de um personal é muito mais difícil que o planejamento de uma pessoa que recebe salário fixo. Porque a gente, pelo menos, eu ainda não consigo conciliar todo mundo para pagar no mesmo dia. Isso. Então, eu recebo em vários dias. Se eu não tiver o controle, eu posso acabar gastando o que eu não deveria e aí quebrou. Eu consegui já ter 2 datas, praticamente. Ter 2 datas assim, que dá para um pouco no início do mês e um pouco no final do mês. Eu consegui organizar. Já mais ou menos assim. E gestão, gente, estude gestão, porque gestão está na vida da gente. Isso. É simples. Dentro da academia, então, igual 150 alunos. Tem que ter um planejamento, uma gestão de tempo para montar tanto. E interessante, eu conheço a sua história, a academia não deu certo, só que você conseguiu crescer novamente porque você tinha uma base em conhecimento. Isso. Sua base não era uma academia. É um aprendizado, o aprendizado que me deu, mesmo fechando a academia, né? Uhum. E o conhecimento, né? Porque leva tempo. Porque o que acontece? Quando você está numa gestão de uma academia, você está tempo exclusivo para academia. Então, você não tem aquela quantidade de personal. Você tem uma quantidade de personal, eu tinha 6 alunos de personal. E quando você fecha a academia, você volta para o mercado de personal, tem hora que é meio desesperador.
Porque você tem 6 alunos, você tem que voltar para o mercado. Aí você tem que ir atrás de network, tem que treinar em algumas academias. Aí você vai para uma academia grande, vai treinar, vai buscar amigos. Volta a trabalhar na academia. Volta a talvez. trabalhar na academia. E tem pessoas que vão te ajudar, tem outras pessoas que não vão te ajudar. Então, isso tudo é um processo de novo. E graças a Deus, eu tenho que agradecer a Deus, que me deu muita força. E as pessoas que eu conheço, as pessoas que acreditam em mim, que acreditavam no meu trabalho, me deu novas oportunidades e hoje eu estou na área bem sucedido de novo. Eu tenho que agradecer a Deus. Por isso, e agradecer as pessoas que estavam do meu lado, me apoiando. E descartar as pessoas negativas. Porque tem muita gente que vai falar para você, você não vai conseguir. Você sabe disso, né, Karina? Você estava na academia, muito. então tem a laranja podre e a laranja boa, né? E a laranja podre, geralmente, ela vai querer, como é que fala, contaminar você mais do que a laranja boa. Porque a laranja boa, você vai achar assim, não, que a cara tá sonhando demais, né? E a laranja, pô, nossa, ele tem razão, tá difícil. Exato. Então, tira a laranja podre do seu lado e busca a laranja boa. Às vezes, se na academia que você trabalha não tem laranjas boas, Seja você. Seja você a laranja boa, Vai claro. influenciar os outros. Claro. Exato. Se você tá mostrando trabalho, os outros vão ter, ou eles vão puxar porque te odeiam por isso, porque o chefe vai cobrar, ou porque, nossa, interessante, é uma outra visão, vamos pra cima. Entendeu? Então você vai influenciar pessoas, querendo ou não, é a nossa área. A gente influencia no fitness, na saúde, na qualidade de vida e profissionais. E detalhe, todo coordenador, Marcos, só que você disse que tem uma vontade de ser coordenador, e tem uma frase, eu vou citar um nome aqui, eu espero que ele não importe, mas é o Marção, lá da Flex, que na época ele era o gerente, ele fala assim, prepare-se para ter inimigos. Porque quando você assuma uma coordenação, com certeza vai ter um monte de gente querendo te derrubar. Né? Seja por inveja, seja porque então queria seu salário. Você tem que lidar com isso. Então, talvez seja um aprendizado que eu tive também, que foi uma falha que eu tive dentro da coordenação, quando eu tive a coordenação. Quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, eu estou preparado para ter inimigos. Ou quando você é gestor da sua própria academia. E aí, quando você vai na realidade, aí começa a mexer com você, né? Mexer com o seu ego, mexer com... E eu não estava preparado o suficiente para isso. Então, a gente tem que... Eu acho que a gente nunca está 100% preparado para isso. Né? A gente tem que ter jogo de cintura. A gente mesmo, para começar, a gente nunca está preparado. Isso, Meu primeiro aluno, eu caguei de medo. Achei que eu não sabia nada, achei que eu ia machucar a pessoa, tudo estava errado, eu ficava super tenso. Exatamente. Hoje já está mais tranquilo, mas Exatamente. assim, se eu comecei pronto, não. Mas eu sou doido. E Falou, é um desafio, né, Marcos? E É um desafio. Isso que é legal. é isso que é bom da coisa. E eu acho que um dos primeiros passos, assim, para crescer enquanto personal é isso que a gente estava falando, de ver o seu trabalho ali como uma empresa, né? E voltando ao que a gente falou sobre estabilidade, instabilidade, né? Se você for estudar, enfim, sobre empresas, você vai saber que vão ter altos e baixos, né? E eu, por exemplo, meu pai e minha mãe, né? São empreendedores e tal, desde que eu nasci, assim. Então, eu sempre vi isso. Sempre vi altos e baixos deles, né? Assim, mas o que eu penso, assim, com relação à nossa profissão e com relação a isso, né? Eu prefiro por exemplo, vamos supor, tem uma linha aqui e outra aqui. Eu prefiro ficar em altos e baixos aqui do que aqui. Acomodar lá embaixo. Exato. Ou do que ficar lá em cima também. Aí se acomodar lá em cima, dá na Exatamente, porque aí você vai cair. Exato. É que se a gente acomoda aqui em cima, a gente para de estudar, essa linha que vai subir na média. E vai te buscar. Exato. E a vida vai continuando e você vai ser puxado. Eu concordo com você, cara. Tem que ter... A vida da gente tem que ter altos e baixos. Exato. E é isso que o Marcos falou, né? Que você estava preparado para isso, né? E que eu sempre tô falando do meu pai e da minha mãe, assim, porque eu vi muito isso neles, assim. Por exemplo, meu pai e minha mãe são experts aí na cidade de Parauapebas, que é onde eu nasci, né? No Pará, no ramo de bar e tal. E assim, meu pai... Empreendedores, exato. E meu pai tem muito conhecimento nessa área, meu pai e minha mãe. E já tiveram baixos, mas, assim como o Fernando, né? Tinham conhecimento para voltar, exato. Tranquilamente. Eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente, né?
que o Marcos já falou, né, sobre ter a sua base sólida na sua profissão, no seu conhecimento, que é isso que vai te jogar lá pra cima de novo, quando você estiver embaixo, que vai acontecer, né, e que a gente tem ciência disso. As pessoas podem roubar tudo, menos nosso conhecimento. Exato. E detalhe, tem momentos que a gente passa na vida da gente, como momentos de vida que eu vou transmitir aqui agora, é que você pensa em desistir. Uhum. A gente pensa em desistir, sim. Se você não ama o que você faz de verdade, você pensa em desistir. Procurar outras áreas, como já procurei, né, Marcos? Eu já procurei outras áreas também. Uhum. Então, assim, mas eu cheguei na outra área e falei, cara, isso não é para mim. Eu voltei para minha área, porque é onde eu gosto, é onde eu amo, é onde eu quero. Sim. E é o que eu quis para mim o tempo todo, é meu sonho, né? E eu vivo disso, né? Tem 32 anos que eu vivo disso. Então, a gente pensa em desistir, sim. Talvez seria a diferença da minha experiência com vocês, que ainda não aconteceu isso, né? Ou que não aconteceu com vocês que vão estar escutando, né? Exato. Mas, assim, a gente pensa em desistir, sim, mas, cara, se você ama a profissão, toca pra frente que você tem sucesso. Vou aproveitar o gancho, que eu já estava pensando nessa pergunta, já estava maturando aqui. Vou falar a pergunta, vou deixar um tempo para vocês pensarem e vou falar uma coisa aqui com a galera. Como o amor pode influenciar no crescimento da nossa carreira? Pessoal, rapidamente, enquanto eles pensam, né, porque amor, a gente já vai entrar um pouco mais em filosofia aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, seguir o canal no Instagram, tá? Seguir a gente no Spotify. E eu queria comentar também, vocês estão vendo esse vídeo no dia 16/9, tá? Dia 18, aniversário do meu irmão, então eu queria falar, João Paulo, meus parabéns, tá? O João Paulo ajudou muito aqui na criação do podcast, ele estava ali comigo, mesmo passando vários problemas em casa, ele não contou nada para mim, me escondeu e continuou me ajudando. Então, para mim, você foi ímpar nessa decisão, juntamente com minha esposa, claro, que sempre me apoiou as minhas loucuras. Mas meus parabéns, meu irmão, e você está sempre comigo, o Hulk, foi ele que me deu, tá? Então, ele está aqui, sempre presente, porque você está sempre presente na minha vida em tudo que eu faço, tá? Obrigado. E vamos voltar agora com os convidados. Fiquei até emocionada. Eu tentei não chorar, tá quase. Tem que segurar, que a emoção aqui é grande. Que isso, João Paulo. Tá vendo? E ele muito amado. Saiu da cidade de Goiânia, então ele tá morando mais longe da gente. Então, assim, a gente sente muita falta, porque eu, sei lá, 23 anos da minha vida foi com ele aqui. Exato. Podia ligar, podia encontrar, agora não. Tá muito longe. Mas mesmo assim ele se faz presente pelos WhatsApp. Hoje, graças a Deus, a tecnologia diminuiu muito a distância, né? Inclusive para você deve ser difícil, né? Seus pais moram longe pra caramba. Exato. A saudade deve vir. Demais. Mas você consegue vê-los. Coisa que na época do Fernando era pombo correr, né? Dava pombo pra carta. Mas era mais emocionante. Era mais emocionante. Você tinha a expectativa de esperar. Deve brincar, ser. gente. Mas eu quero dar os parabéns também pro João Paulo, né? Que eu também conheço. Eu vejo um cara muito responsável e esforçado. É um cara top mesmo. Sim. Eu gosto muito do João Paulo. E também quero dar os parabéns pro meu filho, né? O Gabriel. O Gabriel, né? Que é dia 16 também, que é aniversário dele, né? Então, assim, quero dar os parabéns para ele, que o paizão que ama ele sabe disso, né? Apesar de ser chato, mas... Eu sou chato, eu sou um cara... Não, seu filho... Ele também é chato, ele puxou, né? Eu também sou chato. Mas, vamos lá, né? Pergunta, agora, já acho que deu tempo. A gente até falou de amor aqui, gente, né? Cada um tem alguém em pensar nesse episódio. Como o amor influencia? O que eu vejo? Vou dar minha opinião já para dar um norte ou até um desnorte, talvez. As pessoas que estão mais acomodadas como profissionais é porque talvez não amam aquilo que fazem. Entrou por ser mais fácil, porque querendo ou não, tem muitos cursos maiores que a gente na faculdade, maiores de nota para entrar. Então, vou pegar o que é mais fácil, para educação física. Eu já vi gente falando, não estou falando à toa. Então, será que o fácil realmente é fácil? Ou o amor porque é difícil? Porque a gente tem que conhecer muita coisa. Mas eu vou jogar a bola para vocês, que agora se virem. Quer começar, Camila? Não, difícil, não quero. Essa é difícil, mas vamos lá. Eu vejo que o amor ele pode ser um aliado ou não. Existe uma palavra que eu gosto de falar sempre, quando eu vou dar uma palestra, ou para qualquer área da palestra, da nossa área, vamos dizer assim, da nossa área, né?
que depende. Né? Você depende de vários fatores, né? Eu vejo assim, como o Marquinhos quis dizer, tem muita gente que entra como achando que é fácil, né? Que é fácil fazer educação física, né? É só jogar bola. Isso é. E aí, dentro daquele processo todo da faculdade, ou as pessoas vão acordar, ou não. Então, depende. Ou ela vai amar, ou ela vai odiar, porque são duas faces, são bem próximos, né? Então, eu vejo que o amor é como um suporte favorável. Porque quando eu amo o que eu faço e busco, você tem mais possibilidade de chegar ao sucesso. Quando eu falo sucesso, não é um sucesso só financeiro, é um sucesso como profissional mesmo. Né? Você está ali dando aula e de repente tem uma pessoa fazendo alguma coisa errada na academia que não é seu aluno, você está com o seu personal, aí você pede licença do seu personal, nossa, aquela pessoa vai machucar, deixa eu orientar. Isso é um amor pela profissão, é um amor de preocupar com o próximo. Então, até por isso, eu fui para a área da educação, porque quando você está na área de personal ou na área fitness, como é que eu posso dizer para você? É uma realidade totalmente diferente que quando você está na periferia. E isso eu posso até emocionar um pouco. Eu tenho há 3 meses que eu voltei para a área de educação, que estou apaixonado por isso. É você somar com aquelas crianças. É você somar o que você tem de conhecimento, e isso para mim é amor. Isso aí, para mim, é o amor da profissão. É você somar com aquelas crianças. Saber que a educação física, ela é mais do que a gente imagina que é. De repente eu posso até chorar um pouco aqui agora, mas é verdade isso que eu estou querendo dizer. Karina, se você não passou pela área de educação, se você está fazendo mestrado e tem projeto, faça projeto ou para terceira idade ou para criança. O Marquinhos gosta de criança, né? E eu também amo criança e terceira idade. Até porque a gente só não fica velho se a gente morrer novo. Isso a gente tem que levar isso. E se você, quando está novo, você pode transmitir, possa somar com aquela criança, ter uma área que você ama, sabendo que tem todas as áreas dentro da nossa área, é muito importante. Então, o amor, sim, é um grande suporte para o crescimento do profissional, para o crescimento da sociedade, para o crescimento como pessoa, você como pessoa, que ele te preenche, né? A satisfação de você estar ajudando o próximo. Eu vejo dessa forma. Né? E o que eu posso dizer, eu estou até mais filosofando e trazendo a coisa de vida para agora. Né? A gente fala tanta coisa técnica, conhecimento, estudo, é científico, e a gente esquece que tem um lado que nós estamos trabalhando com seres humanos, tem um lado mental, emocional, tem um lado da sociedade. E talvez seja até uma utopia, né? A gente querer chegar, né, no topo, que a gente sabe que é uma utopia, né? Mas a gente tenta chegar ao próximo, o mais próximo possível, né? E é isso que eu queria transmitir. Eu acho que o amor é sim um suporte para você crescer, tanto como pessoa, quanto como profissional. E para você, Karine? Eu acho que favorece. Eu acho que ajuda a gente a vencer toda qualquer dificuldade, né? Por exemplo, o Fernando, se ele não amasse, ele não tinha desistido, exato. Por exemplo, a gente, né? Vamos supor, a gente está com uma rotina muito corrida, mas a gente tem que estudar. Se a gente não amasse, a gente não ia se prestar a esse esforço e tal. Então, eu acho que favorece, sim, para que você seja um bom profissional. Eu também vejo dessa forma, inclusive amo criança e acho que é a base da nossa sociedade, as crianças, né? Agora, como professor de sala, se você não ama aquilo que você faz, você não vai ajudar os outros. Exato. Vai dar preguiça. Porque querendo ou não, terceira idade, a gente tem que falar mais vezes, talvez até trocar alguns termos para ela entender melhor, até
não vou falar só terceira idade, tem alguns adultos que também têm muita dificuldade, até pela falta de educação física que teve na infância, e atrapalha a coordenação motora. Então, assim, é paciência e é você ajudar sem ganhar nada, na teoria. Você não tem ganhando dinheiro daquele cara em específico, mas você está ganhando da academia por trabalhar nisso. Exato. Né? Então, acho que o amor realmente sustenta, principalmente quando a gente cai. A queda é dolorosa, ainda mais no caso do Fernando, que subiu muito. Cara, é dono de academia. Caiu lá pro estagiário quase. Dói. Verdade. Dói. Então, assim, a gente tem que estar preparado também. E eu acho que, além do amor, assim, é você saber a importância da sua profissão. Isso, para mim, foi muito marcante, assim, principalmente nesses projetos, assim, que eu participei na faculdade, com populações especiais, sobreviventes de câncer de mama, mulheres que estavam com câncer de mama, que estavam descobrindo câncer de mama. Já trabalhei com diabéticos, hipertensos, já trabalhei também num projeto que a gente tinha na faculdade, que era o projeto Integrando, que era com saúde mental, né? Então, chegavam, né, várias demandas ali, né? Eu ficava com a parte de aconselhamento de atividade física. E quando você trabalha com essas populações assim, eu digo por mim, né? Acho que outras pessoas podem encontrar motivação em outras áreas, né? Mas para mim, assim, foi muito importante eu entender a importância da minha profissão nesse momento, assim, né? Dessas populações de você, por exemplo, participei de um projeto, ou na verdade vi acontecer um projeto, né? Que fizeram um estudo de caso com a senhora e ela usava muitos medicamentos, assim, para base de 12 medicamentos por dia. Mais de 12 medicamentos. E em 3 meses ali, ela passou a usar 3, 4, entendeu? Tipo assim, diminuiu a dose de insulina, diminuiu a dose de antihipertensivo e tal. E aí você vê a importância disso. E eu fico assim, uma dorzinha no coração quando eu vejo na internet, eu tava vendo ontem, né? A discussão sobre a hipertrofia da gota do glúteo. Gente, sério que a gente vai ficar nessa? Com tudo isso, assim, que a educação física pode, assim, ser de fato, né, relevante e tudo mais. E a gente vai ficar nisso, assim, até quando, né? Pra mim, isso é muito importante, assim. Quando eu trabalhei com essas populações, por exemplo, de uma mulher sobrevivente de câncer de mama, que a gente chegava lá para fazer anamnese só. E ela contava a vida dela. É a única pessoa que ela tem para falar ali, para desabafar. Ela contava a vida dela toda. Ela acabou de me conhecer. Ela, assim, me conhecia assim, né? Saber meu nome. E ela contava a vida. E, assim, me tocou muito, assim, participar de tudo isso. E, com certeza, me moldou, assim, para tentar e tentar ao máximo mesmo fazer o meu trabalho com excelência. Porque eu sei que é muito importante. Eu acho que é isso, saber a importância. Como eu sei que é muito importante, que vai fazer muita diferença na vida de muita gente, eu faço com excelência. Eu tento fazer com excelência o máximo que eu consigo. Às vezes a gente é a única pessoa que vai realmente escutar aquele outro lado. Sem ter o lado emocional de talvez puxar pro lado da pessoa. Porque assim, quando você conversa com sua mãe, ela vai puxar pro seu lado. Ou você conversa com seu namorado, vai puxar pro seu lado. Ah, não, o professor não. O professor vai ter uma outra visão de fora daquilo e vai poder te aconselhar até um pouco melhor. E outra, só de você escutar aquela pessoa, eu já percebi isso, assim, eu tenho muito medo, assim, de aconselhar errado e tal, mas, assim, eu vejo que só de você estar ali, de escutar aquela pessoa, já faz tanta diferença. Faz muita. Eu vou até citar a Sueli, uma aluna, essa eu posso citar. Eu cheguei para dar aula muito cedo, ela estava extremamente abalada, ela trouxe uma garrafa de café, 2 copos, e falou assim, vamos conversar. Ai. A gente ficou a aula toda conversando, porque ela precisava desse tempo. Se a gente tivesse ido para academia, para musculação e eu esquecesse tudo, cara, eu acho que eu teria perdido o aluno ou ela teria até desgostado. E ela assim, estaria extremamente desmotivada. Uma sessão de musculação, convenhamos, né? Talvez essa conversa foi muito mais significativa para a qualidade de vida dela do que uma sessão de musculação. O resultado daquela conversa foi melhor do que a própria academia poderia oferecer. Exato. É saber lidar. Não é que você está sendo um profissional horrível. Não, eu acho que naquele momento eu fui o melhor. Porque eu consegui entender o que ela precisava e, gente, me comprem com café. Não me ofereçam café, eu vou ficar. Eu não vou citar, porque eu teria que citar 32 anos de experiência, mas o que vocês estão dizendo aí, eu fico muito feliz por vir de 2 pessoas jovens e
e preocupar com o que eu preocupo também, né? Que entra naquela questão do perfil do cliente, né? É você saber escutar o seu cliente, né? E isso já é excelência, né? Você saber escutar. Já aconteceu N vezes, né? Que fala, né? Do aluno, o cliente, chegar para mim e falar, cara, vamos tomar um café ali na lanchonete, porque eu tô querendo bater um papo, não tô querendo treinar hoje. E tá tudo bem. E por que não ir lá, sentar com o cliente, né? Pra gente bater um papo? E isso Karina, que você está falando, eu trabalho com terceira idade. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que eu posso citar o nome dela também, que é a dona Magda. E nós começamos a trabalhar junto só há 14 anos. Nossa. E justamente porque ela tinha uma dor na perna, que a gente detectou que era ciático. E a gente começou a fazer um trabalho multidisciplinar. Fisioterapeuta, eu, né, para a gente fazer um trabalho. E hoje ela está extremamente bem. Tem 78 anos, está super bem, é minha aluna mais antiga. Mas eu tenho uma família também que treina comigo há 23 anos, a família. Vai girando a família. A nossa Tá? idade. Então, assim, a importância que é de ser um personal que não fica focado só na parte técnica. E você falou uma coisa, a gente perde tempo na internet, de vez em quando, o cara discutindo se o aparelho é eficaz ou não. Isso depende. Depende da pessoa. De repente, a pessoa acredita que aquele equipamento é eficaz, e aí você coloca ele lá para fazer aquele aparelho. É igual, por exemplo, eu e o Marquinhos estavam conversando esse dia atrás sobre a questão do glúteo. Porque o agachamento pega 33% a mais do glúteo, né? Do que a caneleira. Não, então eu vou eliminar a caneleira e vou ficar só no agachamento. Não, gente, usa a caneleira como um complemento de um exercício. Não é porque você vai começar a ficar eliminando. De repente, o seu aluno psicologicamente acha que a caneleira dá muito mais resultado do que o agachamento. Então, usa como complemento mental, psicológico. Então, é uma questão assim, de você entender o seu cliente, o perfil. Não só sentimental, né? Que a gente está falando de sentimental, mas físico também. Tá? O terceiro episódio, e a terceira vez que eu vou falar, educação física não é luxo. É necessidade, é saúde. Enquanto as pessoas não mudar isso... O conceito de, é caro, é não sei o quê. Tem muita coisa muito mais cara que a gente e sem benefício nenhum. A gente traz benefícios demais. Então, e não tô falando só a gente, não precisa ser até a gente, mas vai pra academia, vai pra praça, vai caminhar, vai fazer qualquer coisa. É um investimento. É um investimento de prevenção. Nós não vou entrar em detalhes aqui, porque o Marquinhos deve trazer alguém para falar sobre isso. Mas é de prevenção. E o brasileiro tem que aprender a fazer prevenção. Ele precisa aprender a fazer prevenção. Porque você vai gastar com menos remédio, vai gastar com muitas outras coisas. Só com a questão da prevenção. Né? Eu acho que a gente conseguiu abordar bem a parte da sala de musculação. Eu tenho uma pergunta que talvez pode ser um pouco polêmica, eu gosto disso, então eu vou passar para vocês. A modalidade bodybuilder vem crescendo muito e com isso vem alguns problemas, que é que uma pessoa que... A gente não tem um shapeão dos caras grandes. Os caras grandes querem saber mais do que a gente. Como que vocês lidam com isso? Porque eu já tive problema de chegar na sala de musculação, inclusive na sua academia, de um cara muito grande, fazendo um exercício que podia lesionar, porque estava fazendo muito torto, tudo errado. Eu fui consertar, ele falou assim, rapaz, olha pra mim. Pá, olha meu bíceps. Você quer falar o quê? Tudo bem, desculpa, fui embora. Vou discutir com o cara, tá doido? Eu vou. Pois eu fiquei com medo, eu tava estagiário, né? Hoje eu já consigo, com mais ciência, dados e tal, tentar conciliar isso. Como que vocês fariam numa situação dessa? Ciência na cara dele. Na cara. Ele veio com o bíceps aqui, eu vi aqui, ó, que artigo, toma. Não sabe ler, não consegue entender. Então acontece. Ela já é ciência. Eu ia pela prática também. Porque tem a ciência e tem a prática, né? Que é o conhecimento. Discordo. Olha só. O que eu faria com ele? Eu daria uma sugestão para ele. Eu chegaria
Então, assim, vamos fazer um teste? Diminui a sua carga aqui, vamos fazer com mais cadência? Um exemplo. É claro, são vários exemplos que eu posso dar, né? Estou dando um exemplo, por exemplo. Eu não sei qual era o exercício que esse aluno estava fazendo, né? Busca no... Tá, então vamos lá. Ele está pegando lá, vamos supor, 20, 25 quilos de cada lado. E a execução dele não está legal. E a amplitude do exercício também não está legal, porque tem muito disso, né? É claro que existem métodos com amplitude mais curta, métodos mais longa, a gente sabe disso, mas vamos lá. Diminui aí 5 quilos de cada lado, vamos fazer com a cadência, ou se não, vamos fazer com a cadência certa, com essa carga. E aí ele vai entender que ele não vai conseguir fazer. Não, você vai fazer o seu treino com a sua carga, mas com a minha cadência. Talvez ele pode mudar a atitude dele, ou não. Aí sim. Tem arrogância também. Aí sim, porque ali naquele momento, Karina, eu não tenho ciência assim para... Se eu falar, eu não vou ter como comprovar a ciência. Entendeu o que eu quis dizer? Então, eu vou comprovar na prática. E aí, a ciência pode vir depois. Depois você traz a ciência melhor. Tem um link assim, sensado, e estuda lá que você vai entender. Mas, assim, o que eu vejo é isso. Como é que eu lido com isso? É dessa forma. Até porque depende da minha escolha, do meu objetivo, né, Karina? Por exemplo, se eu não tenho esse shape de bodybuilding, é porque eu gosto de ciclismo, eu gosto de esporte. Não é porque eu gosto... Eu também não quero usar bomba. Não queria entrar nesse detalhe. Mas, assim, eu entro. Mas assim, você tá querendo, vamos a gente pode até entrar na área de bomba, que a gente vai ser bem polêmico, né? Mas assim, o que eu posso dizer para você? Eu não sou bodybuilder, mas eu entendo de hipertrofia por questão de ciência, porque eu estudei isso. Nem sempre nosso conhecimento está refletindo no nosso corpo. Exatamente, nem sempre, é porque depende do meu objetivo. Eu, por exemplo, eu sou ciclista, eu gosto de pedalar, então eu vou ser bodybuilder? Não vou, né? Claro que eu não vou. Agora, a questão vamos falar bonito, né? Da reposição hormonal, que é o que fala hoje, né? Que os nutrólogos falam. É uma coisa muito polêmica. Até me propõe para um próximo episódio a gente entrar nessa polêmica, porque ainda vamos entrar em polêmica mesmo. É um assunto delicado. Porque a gente vai ter que entrar, num podcast com conhecimento profundo. Eu vou soltar uma aqui para vocês entenderem. Eu também sou contra a reposição hormonal até um certo ponto. Eu acho que tem reposição hormonal que é necessário. Existem nutrólogos e nutrólogos, como existe profissionais de educação física e profissionais de educação física, né? Vamos deixar claro isso. E, então, a reposição hormonal, ela tem a hora que ela é necessária. Para a competição de alto nível, talvez para um fisiculturista. É a vida do cara. É a vida do cara. Ou talvez para uma competição de alto nível mesmo, de atleta, que ele tem que fazer uma reposição ou tem que fazer ciclos para que ele tenha desempenho de alto nível. Isso é saudável? Não é saudável. Até porque o atleta, ele não é exemplo de uma pessoa saudável, porque ele está sempre no limite, ele está sempre além do limite. Concorda comigo, Karina? Então, assim, é bem polêmico. Então, eu creio que essa é para um próximo passo, um próximo episódio. Sim, vamos deixar assim, né? É muito grande. No ponto de interrogação, né? Mas existe a palavra depende na questão do exercício também. Se o cara é bodybuilder e ele está fazendo um exercício lá meio errado, mas ele tem muito tempo de treino, ele tem uma estrutura muscular pronta, será que ele pode lesionar? Sim ou não? A pergunta é essa. Difícil, mas... Pode lesionar, mas mais provável que não. Né? Então, depende. Essa palavra depende. Depende de se o cara é um Hulk ou se é o cara que começou agora. Né? Então, depende. Sim. O problema disso é a influência, né? Que um cara desse tamanho causa numa sala de academia. Se eu ver um cara fazendo um bíceps jogando a coluna, eu vou olhar e falar, pô, se o cara chegou desse tamanho, então eu tô fazendo errado. Mas o cara tá fazendo certo. Então, é esse que é o perigo da coisa. Aí entra a gente tentando... Como orientação correta para que ele quer chegar a ser fisiculturista e bodybuilding. Mas tem que começar no certo também, não pode Isso, começar no errado. Claro. Porque cara desse tamanho machuca e muito até. A Karina era direcionada à saúde. Eu também sou direcionado à saúde, né? Eu gosto de qualidade de vida, né?
Mas eu não posso também, como é que eu posso falar? Discriminar a escolha Não, do cidadão, jamais. né? Se ele quer ser atleta, Exatamente. Agora, uma pessoa que está começando agora, você orientar ele para o lado da saúde é importante? Sim. Uhum. Né? Sim. Eu vou falar assim o que eu fazia, né? Nesses casos, assim, eu acho que quando a gente trabalha em sala de musculação, a gente, ali em algumas semanas, a gente já sabe as pessoas que vão aceitar alguma Sim. sugestão e as pessoas que Uhum. não vão, né, aceitar. O que aconteceu comigo na última academia que eu fiz estágio, né? Claro que a gente sabe que a maioria desses bodybuilders não aceitam sugestões, né? Sim, sim. Mas aí o que eu tentava fazer assim na medida do possível, né? Em alguma conversa ali, porque a gente conversa com todo mundo, né? Em alguma conversa ali na academia, tentava mostrar para ele que eu sei, que eu sabia, né, tecnicamente ali do assunto, e eu vou com muito respeito aos seus 32 anos de profissão, eu discordo que tem dissociação entre ciência e prática, e eu acho que é isso que a gente tem que, de alguma forma, tentar explicar para essa galera que não tem diferença, que eles vêm com essa, né? Ah, mas eu tenho a prática, você tem a teoria. Não tem diferença. Não tem diferença. Quem fala aí, não tem diferença. Sim, mas só te interrompendo, só para como é que fala? Para me explicar um pouco melhor, para você entender. Eu não quis dizer que existe a diferença entre prática e ciência. Eu acho que naquele momento ali, igual você falou, eu vou passar o meu conhecimento para ele. Eu vou dar uma sugestão e vou mostrar na prática. Mas então, a sua prática é a ciência, já, exatamente. entendeu? É isso que eu acho. ela está explicando mais para quem está de lado de Isso, fora. e aí a ciência, sim, ela vai entrar, sim, ela entra junto, É junto, exato. Exatamente. Não tem como separar. Não tem como separar. Não tem como separar, mas é porque ela Separa, colocou tá a palavra errado. assim, discorda. Aí eu falei, não, eu concordo com você e eu tô querendo dizer que eu falei a mesma coisa, Entendi. só que são etapas diferentes. Exato. E aí eu fazia nada que isso. Mas é para as pessoas entenderem, isso, entendeu? claro. Que não tem essa diferença de ele não tem meu shape. Sim. Não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então é isso que eu fazia assim, nesse sentido de em uma conversa ali tentar mostrar para ele que eu tenho conhecimento, que ele pode confiar no que eu falo. E independentemente de shape ou não, né? Mas a gente sabe que é difícil. Que isso aconteça e a gente não vai fazer. De um shape natural requer muito conhecimento. Sim, sim. Não vamos entrar nesse sentido de harmonização, porque não é o foco não hoje. É o foco. Mas um shape natural requer muito conhecimento, porque são pequenos detalhes que mudam muita diferença. O bíceps do cara que tava lá fazendo todo torto, jogando para nem tava pegando tão bíceps mais, tava pegando costas. Então, você não quer crescer o bíceps? Então faz direito, faz o movimento. Eu fiz depois um outro cara grande também, eu cheguei nele e falei, me dá esse peso aqui, você tá vendo torto, toma esse peso. Já cheguei assim, porque senão se a gente for, posso te dar um ágil, talvez a pessoa te oprima pelo tamanho. Se você chega mostrando autoridade, toma aqui um peso. Sim. Deixa eu te falar, trava aqui. O cara não deu conta, isso que ele tava pegando 20 quilos, eu passei para 10 e ele não deu conta de fazer as 15 repetições. Claro. Porque aí execução bíceps, aí vem a ciência de novo. A gente tem que mostrar que a educação física não é essa bagunça que tá por aí, não. Bodybuilding entrando sem conhecimento algum para nossa área. Influenciadores fitness que entra na nossa área, quer passar treino. Cara, a chance de você lesionar é muito grande. Até porque meu corpo é diferente do seu, que é diferente do seu. Eu ia falar isso agora. Meu treino é diferente também. As pessoas são diferentes. Princípio da individualidade. Que palavra linda. Biológica, exatamente. E assim, Karina, eu só te interrompi para me retratar, para a gente colocar as coisas na mesma linha, né? Porque na verdade a mesma coisa praticamente. Só que é a mesma coisa. Eu também concordo com você. Então, eu acho que a gente conseguiu passar bem. Para quem está começando, então, teve uma aula top. Acho que se tiver anotado, se não tiver anotado, cara, não serve para nada, porque amanhã você vai esquecer. Então, anote. Vocês querem falar mais alguma coisa que a gente esqueceu, que eu posso ter deixado passar? Eu acho que tô tranquilo. Bem, né? Vamos agradecer, né? Acabou? Eu acho que sim, acho que a gente foi bem. Mas eu sempre faço 3 perguntas. É assim, pergunta e respondo. Não tem tempo para pensar, não. Direto. Não é a ver com o tema, tá? Manda. Tá. Vamos lá. Quem inspirou vocês na área? Inspiração. Caracas. Meu tio me inspirou na área, por isso que eu tô na educação física.
Karine. Caraca, difícil, cara. Se fosse pra ser fácil, não teria graça. Né? Nossa, tem alguns assim, tá, mas eu vou citar o Marcelo, que é um professor que eu conheci. Marcelo Silva, Marcelo Silva. ele vai vir. Ele vai Ele vir? vai vir. Que legal! Marcelão, dia 21, se eu não me engano, quinta-feira, ele vai estar aqui gravando. Que legal, mano. E eu vou fazer questão de assistir, viu, Marcelão? Conhece também. Todo mundo conhece ele. Ah, Então, é grande. então tá, eu vou falar o Marcelo Marcelo. Silva. É, Um monstro mesmo. é verdade. exato. Se vocês pudessem deixar uma frase, uma palavra para a eternidade, o que seria? Se você achou difícil a outra, é porque essa é pior. Amor. Amor? Amor. Que legal. Boa. Aí você me complicou agora, né? Você me deixou na... Pegou a palavra dele, tá vendo? Ai. Aí eu vou repetir. tem que Eu ser, acho né? que é você amar o que você faz. E é isso, amar. Tem que amar o que você faz. Pra tudo. Tá certo. A gente até conversou bastante sobre isso. Isso. O resumo É. de toda a nossa conversa girou em amar, porque você vai ficar mais proativo, que vai ter resultado e assim por diante. Última, que aí eu libero vocês são uma pessoa extremamente ocupada, estão no sábado aqui gravando. Se vocês pudessem estar aqui no meu lugar, quem vocês desafiariam a chamar e conversar comigo? Da área ou não, praticante, enfim. Tem que falar nomes ou posso? Pode citar nomes. Acho que é nomes que a gente vai mandar pra pessoa que ela fugir. Tirei essa pessoa, Marcelo já vai vir. Pois é, eu ia pensei Mas nele na área de educação também. física ou pode ser na área empresarial? Pode ser também. Ou quem você quiser. E... Pensei em uma pessoa aqui, mas... Já pensou? Eu acho que vai ser difícil trazer, mas eu acho que seria uma grande oportunidade de conhecer um empresário também, né? O lado empresarial também. Quem? Eu sei uma pessoa. Eu não Opa. sou próxima dele, assim, né? Não Mas precisa. eu acho que pra sua discussão aqui vai agregar muito. Eu não sei o nome dele, mas o Instagram é Diniz. Você conhece o Diniz? Diniz Treinador. Então, eu acho que essa questão acho que já de... vi. Nossa, tem outra pessoa muito boa também. Pode falar. Tem o Diniz, que eu acho que vai agregar muito nessa questão muito nova da educação física, que é a consultoria online, se posicionar no digital para Legal. personal trainer. Eu acho que ele vai agregar muito, muito nesse sentido. Também tem experiência muito vasta, assim, com fisiculturismo e tal. Ele já foi atleta recentemente, inclusive competiu. E tem outra pessoa também, que é a Thay. Nenhum desses, gente, eu acho que eles vão ficar surpresos se verem, assim, porque a gente não tem contato, assim, né? Eu acompanho o trabalho, então eu admiro. Que é a Thay Coelho, que também, também atua muito, muito bem nessa área de consultoria online. E eu acho que vai agregar muito também no digital. Eu acho um tema interessante. Exato, A gente usar a tecnologia a nosso favor. exato. Legal. Bem, eu vou citar, eu acho que ele vai ficar surpreso, mas eu acho que deveria ver o lado empresarial também, né? Que eu acho que seria interessante, que é o da Flex Fitness Center, que é o Edson, né? Edson. O Edson. E isso aí, se eu posso até tentar e fazer um convite para ele, para ver se ele vem. Eu acho que seria muito legal, porque é uma academia grande, de Renomada. grande porte no Brasil, né? E seria legal ver o lado empresarial também, né? Com certeza. Com Porque certeza. ele também está na Até área. porque personal é uma empresa, igual você muito bem falou, e se não Isso. for tratado com muito carinho, Sim, sim. fadada a fracasso. Isso. Então eu acho que seria interessante. O Legal. lado empresarial. Bom, gostaram? Foi Sim, bom pra foi vocês? Eu achei ótimo. E de ter conhecido a Karina, namorado dela que tá ali. Noivo. Dica, Noivo. Vamos retratar aqui o noivo que está aqui, né? Diga de Conhecer- passagem, gente, é muito grande. Não olhem pra Karine com um olhar muito assim, É. é perigoso ele pular da tela e na Mas sua o que casa. me deixou Cuidado. mais feliz é ver você, Karina, e o Marcos com uma visão diferenciada, uma visão que eu tenho também, que é diferenciada do mercado. E isso é muito importante para o nosso mercado, isso. É pessoas jovens
com essa visão de vocês e que vocês possam contaminar mesmo a profissão. A gente tem que contaminar com esse tipo de conhecimento. E agradecer pela oportunidade, né? Primeiro a Deus, né? Amém. Ao Marcos e a minha família também, que eu sou muito família, tá, gente? Eu tinha colocado até uma foto para você pôr, mas... E a minha família pelo apoio, pelos momentos difíceis, né? E os momentos bons, claro. E agradecer a todos que estão escutando. Espero que vocês tenham... Como é que eu posso falar? Aprendido um pouco mais. Aprendido não seria a palavra, né? Mas, assim, escutar um pouco do que a gente tem para passar, né? E absorver um pouco, vamos dizer assim. De um pouco que eles observaram, já estou feliz. Sim. E também queria agradecer. Fiquei muito feliz também, Fernando, de te conhecer. Eu gosto muito, muito mesmo, assim, de sempre conversar com pessoas mais experientes. Mais velhas, pode falar. Não diria, velhas. não digo velhas. Eu estou sendo... Mais experientes. Ele tá há 32 anos na área, então eu gosto Sim. muito de fazer isso, gosto muito mesmo, assim, sempre fiz isso, né? Sempre que eu tô com alguém, seja de qualquer área. Sempre fiz isso muito com meu pai. Meu pai é uma pessoa extremamente inteligente. Meu pai e minha mãe, né? Tá chamando seu pai de velho, hein? Não, Cuidado. mas ele é muito inteligente, assim. Então, por exemplo, muito que eu sei hoje de empreendedorismo, né? Então, tô falando isso por quê? Porque eu acho que é importante a gente sempre, quando está com uma pessoa mais experiente, não necessariamente mais velha, mais experiente em qualquer área de trabalho, enfim, a gente tem que estar atento, assim. Eu sempre fui essa pessoa, assim, de estar atenta, de tentar sugar ao máximo. Eu sempre fiz isso com meu pai desde pequena, assim. Meu pai falava qualquer coisa, eu tava assim, ó, vidrada, assim. Tudo que ele falava de negócios e tudo, assim. E eu acho que fiz isso hoje também com o Fernando e agradeço também pela oportunidade de aprender. E também agradecer ao Marcos pelo convite. De nada. E só dando uma cutucada no Marcos, né? Tem que dar uma cutucadinha nele, senão não tem Claro. graça, né? Ai, ai. Não, só fica velho quando a gente não morre novo. Toma! Todo mundo vai chegar Mas nessa idade, se Deus quiser. é assim, estão convidados para tomar um café, né? Você e seu noivo, né? O Marcos está sempre convidado a tomar um café, ele sabe disso. E Lógico, se não me convida, eu Ele vou. vai colocando assim, o importante é os horários, né? Pode ser no final de semana, para a gente trocar ideia. Eu acho que é muito interessante estar sempre trocando conhecimento, tá? Onde o povo acha vocês? Passa o Instagram de vocês, TikTok, se vocês tiverem. Passa o que vocês quiserem aí pro povo achar. No Instagram, @Karine Silva, prof, Karine com C e I no final. Nada de K, é C. O meu Instagram é @Fernando Camarano. Acho que é o melhor lugar para encontrar. Estou no Facebook também, como Fernando Camarano. E, né, lá no meu Instagram tem um link onde pode clicar. Tem os planos nossos também, né? Tem online, Sim. também tem um plano online. E tem meu WhatsApp lá no link também. Pode entrar em contato comigo para tirar Maravilha. dúvidas. Qualquer coisa que quiserem, estou à disposição. Perfeito. Você não tinha YouTube? Ai, gente, então. Tá meio. Fiquei até com vergonha, o Marcos fez a cara. Então, ele está meio, digamos, Stand-by. inativo. Mas tá lá, quem quiser, Karine Silva. Muito bem. Eu comecei gravando os vídeos, mas interrompi, né? Mas vou voltar, se Deus quiser. É bom mesmo, então vou te cobrar. Já te cobrei aqui. Cobra, já. exato. Então, gente, obrigado por vocês terem aceitado. Não é fácil ter horário, né? A gente é muito corrido, ainda mais num sábado. Tadinho do Lucas, coitado, ficou aí, sentado. Deve estar com o bumbum quadrado. Se bem que tem bumbum até. Que isso? Enfim. Como que você fala isso? Você vai ter que editar isso. Eu Vai não, ficar jamais. muito ruim pro seu lado essa história aí. Caramba, casado, gente. De ficar... Pra quem não entendeu, eu quase elogiar perdi o o glúteo namorado. do noivo, da Karine. Gente, eu sou professor, a gente avalia o corpo das pessoas. Tem que avaliar, né? Mas olhar acho os que pode feios. colocar Brincadeira, isso, você pode viu? editar e colocar isso no momento de descontração. É de boa. Então, gente, muito obrigado por você que assistiu. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, seguir a gente no Spotify, que é importante, e seguir os dois convidados que ajudaram muito nesse debate de hoje, tá? No Instagram e a Karine no YouTube. A gente vai fazer ela voltar a gravar. Pode deixar comigo que eu vou dar essa força, esse porrada. Amém. Beleza? Então, obrigado. Até o próximo sábado e falou!